Boa noite. A Globo News está entrevistando essa semana os candidatos e pré-candidatos à presidência da República mais bem colocados na última pesquisa Ibope de intenção de voto e que estão aptos a participar presencialmente dessas entrevistas. Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT, aparece em primeiro lugar nas pesquisas, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Hoje, o nosso convidado é Jair Bolsonaro, candidato do PSL, Partido Social Liberal. Ele tem 63 anos, o pai trabalhava como dentista e a mãe era dona de casa. Bolsonaro nasceu em Glicério, no interior de São Paulo, e foi registrado em Campinas. Cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois foi morar em Resende, no sul fluminense, onde se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Nos anos 80, foi para a reserva com a patente de capitão e começou a carreira política filiado ao PDC. Foi vereador e está no 7º mandato como deputado federal. Esteve em 9 partidos e concorre pela primeira vez à presidência da República. Vão participar dessas entrevistas os seguintes jornalistas da Globo News: Gerson Camarote e Roberto Dávila, Valdo Cruz e Mário Sérgio Conte, Andréa Sadi e Merval Pereira, Cristiana Lobo e Fernando Gabeira. E eu sou a mediadora e faço perguntas. Candidato, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: o senhor se coloca sempre como um novo, quer se colocar, quer ser entendido como um novo na política, né? Uma pessoa que chega, como se diz em inglês, outsider, né? Um novo, de uma nova forma, fazendo uma política de uma nova forma. Mas o senhor está no 7º mandato, está há 27 anos como deputado, já foi vereador. E o senhor passou por 9 partidos, alguns desses com muitas sombras sobre eles, muitas denúncias sobre eles. Como é que você vai convencer o eleitor de que o senhor é novo na política, estando ligado a partidos velhos e estando há tanto tempo na política, ligado à velha política? Primeiramente, por ocasião da leitura do relatório da ação penal 470 mensalão, o senhor Joaquim Barbosa se referiu à minha pessoa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Então, não é porque eu estou no meio de laranjas podres que eu me contaminei. No tocante ao novo, eu nunca fui ministro, secretário em estados, nunca concorri a qualquer cargo eletivo no Poder Executivo. Então, eu sou novo, sim, nessa nova possibilidade de disputar um cargo no Executivo. E teria mais passagens ainda dentro da Câmara, né, para demonstrar que eu sou diferente da velha política que sempre imperou por lá. Como, por exemplo, eu fui citado pelo senhor Alberto Youssef por ocasião também da sua delação premiada, que eu fui um dos 3 deputados que não foi pegar dinheiro na Petrobras. E outros momentos apareceram comigo também. Em 2014, eu fui o único parlamentar entre 1.428 candidatos que não aceitou dinheiro do partido. Isso é diferente de ser uma novidade na política, a né? JBS de Friboi. Então, eu sou diferente dentro da Câmara. Talvez seja até um deputado recordistas em processos dentro da Câmara, impetrados pelos mesmos partidos de esquerda, por exatamente não concordarem com o meu posicionamento. Mas, André Sadi, eu sou novo realmente nessa área. Mas o senhor é um político profissional, a família do senhor está na política, o senhor tem 3 filhos, um deputado estadual, outro federal, outro vereador, como a Miriam disse, o senhor está quase há 30 anos no Congresso. Família toda junta ali, é quase um clã na política, juntos disputaram quase 20 eleições. Lembrando também que o senhor e os seus familiares também empregaram ali uma ex-mulher no gabinete aqui no Rio de Janeiro, de um dos filhos do senhor e também familiares dela. Queria saber como é que é esse discurso do senhor, se não é um pouco contraditório com essa figura que o senhor tenta vender de um político diferente dos demais. Não tem nada de contradição. Por exemplo, eu tenho uma ex-mulher, tá ok? Vou falar no momento, caso atual. Eu sou casado com a senhora Michele. Sou acusado de ter praticado nepotismo. Ela esteve empregada sim. Só que quando estava empregada na liderança do partido, foi quando eu casei com ela. E ficou 2 meses empregada na liderança do partido. Isso daí não é nepotismo, não foi eu que empreguei. Inclusive, eu procurei a direção da casa. Mas na liderança do PP? Eu procurei a direção da casa e falei se
se ela poderia continuar, qual era a melhor solução. Falaram como, quando eu casei, ela já era funcionária, ok? E não estava em curso, né? Possibilidade de ser processado, responder o processo, levando-se em conta a questão do nepotismo. Tá? Essa questão de outros parentes, quando geralmente, não sei se você é casado, me desculpe, mas geralmente você conhece, se for casado, conheceu o teu marido onde? No local de trabalho, numa igreja, num restaurante. Eu conheci 2 esposas minhas, casadas pela segunda vez, dentro da Câmara dos Deputados. Mas por que o clã do senhor é diferente de outros clãs políticos? Essa é a O minha meu não temos nenhuma acusação. O meu clã, a minha família, não temos acusação de termos usado do poder público para enriquecer. Inclusive, quando me acusam de patrimônios que eu tenho, o senhor Rodrigo Janot deu um parecer em 2015 sobre a questão dos meus imóveis. Quando se fala, por exemplo, que eu tenho um funcionário fantasma, quando a Folha de São Paulo fez uma matéria muito grande e publicou no dia 10 de janeiro desse ano, eu vou na Câmara dos Deputados e no boletim administrativo, essa funcionária que mora em Angra dos Reis, no distrito de Vila História de Mambucaba, estava de férias, tá certo? Eu não tenho nada de anormal, eu sou uma pessoa normal nessa situação. Candidato? Então, essa que é a questão, é normal, é exatamente como os políticos. Não é como os demais. Eu sou normal, olha só, eu acho que não é ser normal fazer o que os outros fazem. Eu nunca tinha envolvido em lugar nenhum. Te contei a passada do Joaquim Barbosa, Alberto Youssef, Minha avó vai fazer uma pergunta. Friboi. Isso daí não é virtude, isso é obrigação. Eu nunca me envolvi. Raramente eu votava com o meu partido, sempre fui dono do meu voto. Candidato, vamos falar sobre governabilidade. O senhor está há 27 anos no Congresso e apresentou mais de 600 propostas. Conseguiu que somente 3 virassem lei. Tá. Quando o senhor foi candidato à presidência da Câmara, o senhor recebeu apenas 4 votos. Como é que o senhor imagina que vai conseguir ter apoio político para governar? Vamos lá. Primeiro, a questão de candidato à Câmara ter 4 votos. Eu vim candidato a presidente da Câmara, numa das vezes, para evitar que Luiz Eduardo Grignal se elegesse presidente. E tanto fui vitorioso que quem se elegeu presidente foi Severino Cavalcante. Eu desossei o senhor Luiz Eduardo Grignal. Eu detesto o PT, como regra, desde há muito tempo. Eu acho que até desde antes que o PT não era PT, porque eu conheço esse pessoal, alguns, desde 1970. Eu acho que está explicado essa questão. Está explicado. Alguém agora, achar que eu disputei a presidência para ganhar... Me desculpa, meu irmão. Se achar que eu disputei a presidência da Câmara pensando em ganhar votos, não é por aí. Agora, eu tive meus 10 minutos, não foi 10 minutos de fama, não. Foi 10 minutos para decidir a presidência da Câmara. Dizer que ajudou o Severino Cavalcante a se eleger presidente não é uma... Mas como? Nós tínhamos 2 opções. É a mesma coisa Aécio e Marina e Dilma. Eu fiquei com Aécio. Só tinha 2 opções. Não tínhamos outras opções. Não tinha outra opção. Eu gostaria que tivesse alguém melhor lá. Eu era melhor que os 2 juntos, tenho certeza disso. Mas fiz minha opção. Eu costumo dizer, pior que a corrupção no Brasil é a questão ideológica. E eu evitei que Luiz Eduardo Grignal, o bilionário, dessas questões de mortos desaparecidos políticos e comissões da verdade, chegasse a presidente da Câmara. Pronto. Mas candidato, por que o senhor diz que o senhor impediu? Ele perdeu por 4 votos? Não, mas olha só, eu só poderia usar a tribuna da Câmara se fosse candidato. Se não fosse candidato, não poderia usar a tribuna da Câmara. Eu entendo, mas por que o senhor diz que o senhor conseguiu derrotar o Grignal? Porque o meu discurso foi mostrando as verdades do senhor Luiz Eduardo Grignal. Só isso. Só porque ele era advogado de preso político? Não. O PT, ele é um petista de carteirinha. E o PT olha só, eu conheço. Isso que o PT chegou agora, eu já sabia, previa que ia acontecer há muito tempo. Gerson Camarote. O senhor acusou o candidato Alckmin de ter se aliado ao que tem de pior na política. O senhor procurou o PR, tentou coligação com o PR, atraiu o tempo do PR de televisão, inclusive com o nome do vice do Magno Malta. O PR, que não é qualquer partido, que foi envolvido no escândalo do Mensalão, que teve o seu principal dirigente condenado e preso pelo Supremo Tribunal Federal. Aí eu volto a lhe perguntar, qual a diferença? Vamos lá? Vamos lá. Eu não fui atrás do PR. Há 2 anos eu procurei o senador Magno Malta, por afinidades e propósitos.
e comecei a conversar com ele. O senhor procurou o Valdemar Costa Não Neto? estive uma vez perdido, Agora, Valdemar da recentemente? Costa Neto. Não, depois tinha decidido já. Eu te conto a história, sem Conta, problema. por favor. Era o senador Magno Malta, o meu homem. Tá, mas o senhor Não, conversou com peraí. o Valdemar da Costa Neto? Não conversei. Eu te explico. Tá, por favor. Explico, sem problema nenhum. Então, me agregava em muito a companhia do senhor Magno Malta. E desde o primeiro momento, ele falou que poderia não aceitar, porque talvez quisesse disputar as eleições em Espírito Santo. E chegou um dado momento que ele falou que não quer criar mais. Daí, o Valdemar da Costa Neto conversou com o meu partido, com a presidente do meu partido, e fez imposições para eu aceitar a coligação, e eu indicando qualquer um. Eu não aceitei. Eu não aceito negociação. Ou tu acha que ele foi para o Centrão de graça, tá? E nada mais além disso. Tanto ato contínuo. Outra opção era o general Augusto Heleno, que estava no PRP. Não deu certo. Vou concentrar no PR, porque o PR Não me já era bote no mesmo conhecido. saco do seu Geraldo Alckmin, por favor. Não me bote. Não tenho, até não tenho poder de persuasão nenhum junto a essas pessoas. Pretendo, se Deus quiser, caso assuma a presidência, eu ter liberdade para indicar o meu ministério. Não vou depender de ninguém. Se o PR estivesse no seu governo, se o PS estivesse com o PR, tivesse feito essa coligação, o senhor ficaria confortável com esse partido que foi o seu principal dirigente condenado pelo Mensalão? Olha só, eu estive no PP, o partido tem 30 nomes no Supremo Tribunal Federal. O Joaquim Barbosa foi que eu não me meti. O senhor foi presidido por Pedro Correia, que foi preso, Você quer condenado. que eu faça o quê? Não, mas o senhor já sabia. Mas se eu tivesse no... Qual partido de Santos tem lá dentro? Ué, mas o senhor não saiu agora para o Eu respondo por mim. Eu respondo por mim. Não, mas o senhor estava num partido que tinha José Janine como líder. Pô, tem gente mais cabrosa lá ainda. E o senhor acha normal conviver ali na liderança? Olha só, raramente até frequento a liderança. Eu vi Quando eu muitas chego em vezes o senhor liderança, lá. não tem reunião, sempre acabava a liderança, ninguém comentava nada de importante. Mas já tinha lá sido tem o noticiado. Você já viu o confessionário dentro dos partidos? Confessionário, tu já viu, ô Gerson Camarote, você sabe disso. Eu nunca me envolvi nisso, nunca fui citado em escândalo nenhum. Não faltaram oportunidades, só que eu tenho caráter. A única diferença é essa. Agora, qual a diferença? Se eu convivo com todo mundo, e no plenário você conversa com todo mundo, não vai ser a filiação político-partidária que vai se deixar mais preso num lado, ou um partido ou outro. Tem deputado que vai fazer besteira em outro partido. É comum. Na Petrobras, não foi só gente de um partido que meteu a mão na Petrobras, foi de vários partidos. Agora, se for pensar dessa maneira, até você que anda no plenário, já vi você andando pelo plenário, Sim, eu estou lá. Você está contaminado também. Não, você está contaminado também. Candidato, eu estou ali cobrindo profissionalmente, inclusive para... Então vamos lá. Quando você vai na padaria, você vai comprar o quê? Pão, né? No açougue, carne. O senhor peraí, deixa eu terminar. comandado pelo Pedro Correia, que já estava no Olha esquema do só, Mensalão. eu nunca votei com o meu partido. Como é que foi mandado o Pedro Correia, meu Deus do céu? Poxa, pelo amor de Deus. Se você vê lá, acabava uma votação importante. Geralmente o líder pega para o assessor, me traga a relação da fidelidade. Você já sabe o que é isso? E de acordo com a fidelidade, eu sempre era infiel, quase sempre infiel. Candidato. Tá? Quase sempre infiel. O partido requeria algo mais do governo, porque as lideranças partidárias geralmente agem como lideranças sindicais. Então, o meu voto, né, eu não me contaminei, que eu nunca me vendi. Deputado. Pô, não. Candidato, o senhor está falando que nunca seguiu orientação partidária. Se o senhor vencer as eleições, o senhor vai ter que conversar no varejo com cada parlamentar. Como é que o senhor pretende fazer a maioria? Eu não sigo orientações partidárias quando sinto o cheiro de maracutaia. Você está entendendo? Eu não sou oposição pela oposição. Quando eu sinto que tem algo errado, quando tem aquelas reuniões escondidas, às vezes no banheiro, às vezes numa liderança partidária, que a gente sabe que acontece coisa esquisita lá, eu não voto. Eu tenho desconfiança e não voto. É isso. Porque, lamentavelmente, se vende até medida provisória dentro da Câmara. Agora, um presidente que tenha moral, que seja preocupado com o futuro do Brasil, que apresente propostas, que entendam, que atendam aos anseios do povo, por que ninguém vai votar conosco? Agora, também tenho conversado, já conversei com mais de 100 parlamentares na Câmara. É o deputado Onyx Lorenzoni que trata desse assunto, como se fosse o chefe da Casa Civil nosso. E nós discutimos propostas que quase unanimidade de aprovação. O que a gente precisa fazer para tirar o Brasil do buraco? Porque não vai ser um presidente sozinho,
tá? Que vai tirar o Brasil do buraco. Em grande parte, precisamos do parlamento. Agora, eu sou diferente. Você pode dizer uma coisa, eu já tenho escolhido alguns ministros. Duvido. Fala dois. O Paulo Guedes, tá ok? Augusto Heleno, tá certo? O general Augusto Heleno, tá certo? Eu estou agora quase em conversação com um também da área de saúde, de educação. Tá? Agora, esses caras, vai acontecer o quê? Se, por exemplo, o senhor Geraldo Alckmin for eleito, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai lá pro Jaburu, lá pro Palácio, lá vai juntar as lideranças, tá certo? E vai decidir, vai partilhar ali o governo. Diretores de banco, são estatais, tá? São ministérios. Se bem que nem vai fazer muito isso, que já fez. O próprio Paulinho da Força já espetou 3 bilhões de reais no futuro governo, a volta do imposto sindical com outro nome. Ou eu acho que o Paulinho da Força se bandeou para o lado do PSDB de graça, a troco de nada. Não seria natural esses partidos me procurarem, que eu estava na frente em pesquisas? Por que não procuraram? Porque o que eles querem, eu não vou dar para eles. Alguns falam, você não vai governar, tá? O Brasil vai parar. A situação que se encontra no Brasil é melhor parado do que afundando. Eu sou diferente. Posso ser um seu melhor. Tudo bem, paciência, tá? Mas eu sou diferente. Todos os candidatos que passaram por aqui disseram que iam ter liberdade para indicar. Mas espera aí. Candidato. Você olha na cara do candidato, você vê se você está mentindo ou não. Você tem, ainda mais mulher, que tem um sexto sentido. Você sabe se o cara está mentindo ou não. Você sabe que tem as negociações. Governabilidade não é repartir o que está aí, não. Fazer com que o Brasil trabalhe para eles e não para a população. Eu estou cumprindo uma missão de Deus aqui. Eu serei independente. Nós nomearemos os melhores para o Brasil. Até porque, se a gente for no artigo 85 da Constituição, se eu não me engano, fala dos crimes de responsabilidade. Um dos crimes de responsabilidade ali é interferir no trabalho do Legislativo. A partir do momento que um presidente dá ao Ministério, em troca de voto, que está falando, ir no açougue, na padaria, ele está interferindo no trabalho legislativo. Ele está cometendo crime de responsabilidade. Candidato, diante desse isolamento de alianças partidárias em meio à campanha, a gente está vendo aí uma indefinição. Na verdade, alguns vices já foram definidos, o senhor ainda não. Quem vai ser o vice da O meu vai ser do PSL. Quem vai ser o nome? Ou a senhora Jana Pascal, ou o senhor, o príncipe, conhecido como príncipe, né? É Felipe Orleans de Bragança. O que está faltando para definir um ou outro? Está faltando que eu estou conversando com a Janaína, tá certo? E ela apresenta alguns problemas familiares, que tem 2 filhos, tá ok? E... O senhor tem uma preferência por um? Não. Eu, na situação, não posso ter preferência, tá certo? Lógico, sempre a gente pensa num plano B. Não, no momento, o plano B é o príncipe, tá ok? E diante daquele... Desculpa, o senhor falou uma missão de Deus. Eu sou cristão. Sim, Mas olha só, a situação que eu cheguei, eu sou do baixíssimo clero. Eu não sou ninguém na política, eu não sou nada na política. Para eu ter um apoio popular que está aí no momento, não é inimaginável o que está acontecendo? Como eu consegui isso? Porque quando eu falo missão de Deus, eu pensei o seguinte, qual vai ser o meu lema? Né? Qual vai ser a minha bandeira? Eu fui lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade para o político não existe. Candidato. Tá certo? Então, em cima disso, quando eu fui para Roraima, por exemplo, fui 2 vezes, porque eu desconheço o candidato a presidente ter passado por Roraima. Lá não tem densidade eleitoral, mas eu fui lá um pedaço do nosso Brasil, talvez o pedaço de terra mais rico do Brasil, e apontei soluções para eles sem dinheiro do governo. Candidato, lá na convenção, a Janaína, retomando a questão da vice, ela fez um discurso ali, causou algum tipo de irritação aos aliados do senhor, propondo uma autocrítica do partido ali, como uma espécie de pensamento único do campo do senhor. O senhor se sentiu constrangido com isso? Ela falou que nós não poderíamos ser o PT ao contrário, né? Nós somos o contrário do PT. Mas o senhor ficou constrangido? Não, é liberdade de expressão. Todo mundo tem liberdade de falar o que achar que... O senhor concorda com ela? Eu não concordo que nós somos o contrário do PT, tá certo? Nós somos o contrário do PT, não o PT ao contrário. Eu não posso concordar com isso, mas é um direito dela falar. Ela agrega muita coisa, é uma pessoa de valor. É uma mulher que sofreu muito por questão do impeachment. Imagine o que ela não apanhou, a ameaça de morte que ela sofreu.
amigos que ela perdeu. Ela está dentro da USP, de esquerda. Mas o senhor acha que o partido tem que fazer uma espécie de autocrítica? O senhor acha que ela agregou esse tipo de debate? O meu partido apareceu agora. Não existia, o PSL estava perdido. O PSL ia deixar de existir. E a dificuldade para trazer gente para nós, sabe por quê? Não temos esse fundão partidário. E foi feito um verdadeiro balcão dentro da Câmara, ofereceram 2, 3 milhões de reais no fundão para trazer deputado por ocasião da janela. Sobraram 8 heróis do meu partido. Eu vejo, por exemplo, o Major Olímpio em São Paulo, deputado federal que é pré-candidato ao Senado. Ele largou o partido dele e teria 2 milhões de reais para fazer campanha e tempo de televisão. E veio para cá por um ideal. Candidato, então tem que valorizar essas pessoas. Candidato, sobre essa questão, né? Acabar fazendo uma chapa puro sangue aí, só com gente do próprio PSL. Eu lembro que quando o senhor estava tentando atrair o Magno Malta para a sua composição de sua chapa, chegou a perguntar por que o PR vai trazer o PS. Mas vocês querem que eu fique sem tempo de televisão? Porque eu preciso de tempo de televisão. O senhor acabou ficando sem tempo de televisão. E aí, acabou... Não, pode ter sido até uma equívoca, contradição minha falar isso aí, tudo bem. Mas é até a história do cunhado, né? Você casou com a Maria, veio o João de cunhado pro teu lado, né? Ali o cunhado saiu do partido. Eu tenho que ter alguém que estivesse filiado a um partido político. E não escolhi o Magno Malta por ser um partido médio, grande, o PR. É porque era o Magno Malta, ele agrega. Mas o senhor falou em algum momento, falou sobre tempo de televisão. Acho que eu me equivoquei, falei sim. Sobre tempo de televisão. Oi? Né? O senhor falou sobre o tempo de televisão, quer trazer tempo de televisão. Lógico que é importante tempo de televisão, tá certo? Mas eu não estava negociando com o PR, eu estava com o Magno Malta. O cunhado meu seria o Valdemar da Costa Neto. Não é o pragmatismo, candidato, da política? Olha, o ideal seria que você, num primeiro turno não, né? Que você tivesse que concorrer à presidência, governador e prefeito, sozinho. Evitava isso, porque isso leva a corrupção, leva a acordos espúrios. Mas essa coisa do tempo de televisão, essa cobiça, não é a prática da velha política? É a prática da velha, mas eu não procurei o Magno Malta pelo tempo de televisão, eu procurei o Magno Malta pelo Magno Malta. E olha só, do televisão. O Valdemar da Costa Neto ofereceu para o presidente do meu partido, tá? Eu botar o vice que quisesse, ele coligaria conosco, desde que, uma das coisas que ele botou na mesa, queremos coligação para deputado federal, Rio e São Paulo. Nós pretendemos fazer 9 deputados federais do Rio e São Paulo. O Valdemar, que não é bobo, ele pode ser tudo, mas não é bobo, sabe que nessa coligação, só o meu filho, Eduardo Bolsonaro, estava garantido em São Paulo. Porque nós ficaremos sem televisão, por favor, sem televisão e sem fundo partidário. O nosso fundão partidário extra são 10 milhões de reais. 3 milhões para a campanha de presidente. Eu já falei que não quero os 3 milhões porque eu votei contra o fundão. E é um escárnio, 1 bilhão e 700 milhões de reais para esse fundão, para reeleger parlamentares que, lamentavelmente, né, em grande parte, não produziram algo de bom para o Brasil. Candidato. Como o senhor vai conversar com alguém que não é bobo? Tenho... Pô, peraí, cara. Você conseguindo a presidência da República, tá certo? O pessoal vai ter que olhar para mim. Não, mas vai? antes. Não, mas peraí, mas se eu não chegar... Eu não tenho obsessão pelo poder, Camarões, por favor. Eu não tenho obsessão pelo poder. Não conversei com mais partido nenhum. O que é natural não é eu conversar, é eles virem conversar comigo. E ninguém veio. Okay? Candidato, o senhor tem fugido de todas as perguntas sobre economia com o argumento de que o Paulo Guedes, que vai ser seu ministro da Fazenda, sabe tudo, né? Mas acontece que Paulo Guedes não é candidato, é demissível, pode não estar com o senhor. Como é que o senhor vai convencer o eleitor de que o senhor está indo com o Paulo Guedes, se ele não é candidato, se ele não vai permanecer? Como é que... E, além do mais, é o seguinte, o senhor, como presidente, o senhor não precisa ser economista. Eu não sou economista como jornalista. O senhor não precisa ser médico. Mas o senhor precisa conhecer as decisões que vai tomar. Então, eu quero saber o seguinte, que confiança o seu eleitor pode ter de que vai ter alguém que comanda a economia? Olha, por que você está dizendo que não vai ser o Paulo Guedes? Não. A senhora nunca conversou com ele. É a mesma coisa, eu vou me casar. Vamos supor que a gente vai se casar agora, vamos supor, tá certo? E no altar, alguém pergunta para a senhora, se não der certo, se o Bolsonaro negar fogo, qual é teu plano B? Qual é teu Candidato, plano B? o que eu estou perguntando não é sobre casamento. Eu estou perguntando o seguinte, ele não é candidato, ele não tem, portanto, ele não vai ter mandato. E toda pessoa que não tem mandato pode ser demissível.
Né? Quem tem mandato também é demissível. Com cassação, em outras circunstâncias. Não, é demissível também. Mas eu estou falando que o ministro da Fazenda é um ministro demissível. Portanto, essa forma de buscar um biombo para falar, olha, ele vai explicar tudo, o senhor é que precisa explicar as suas ideias de economia. Guedes não é um joguete na mão de ninguém. Não, eu conheço o Paulo Guedes. Eu sei ele disso. Tem caráter, eu conheço ele há muito tempo. Ele tem responsabilidade, ele é um senhor que nunca, pelo que eu sei, nunca ocupou cargo político em governo nenhum, tá certo? E houve uma aproximação nossa, meio assim por acaso. E eu estou muito feliz com ele. Agora, olha só, Amélia, se eu tenho do meu lado uma pessoa como o Paulo Guedes, como você disse que você reconhece ele, até fora do Brasil, por que eu vou falar de economia? Meu Deus do céu. Eu sou capitão de artilharia. Vamos lá. Eu sou capitão de artilharia. Eu sei fazer integral, sei fazer derivada, sei calcular um tiro de barragem. Mas o senhor não é candidato a comandante do Exército, o senhor é candidato à presidência da República. Eu entendo de números. Eu sei o que o povo precisa. Tá? Senhor Paulo Guedes, o que o povo quer, almeja? É uma inflação baixa. É uma taxa de juros menor do que está aí. Tá? É um dólar que não atrapalha quem queira exportar, nem quem queira importar. É, se possível, pagar os juros, começar a pagar a nossa dívida sem aumentar imposto. É desburocratizar tudo no Brasil, é desregulamentar, é abrir o comércio, não seria muito a parte dele não, mas com o mundo todo, sem um viés ideológico. É ir para o mercado... mercado livre, né? O livre mercado aqui no Brasil, o liberalismo. Dá para fazer tudo isso? Ele falou, dá. Mas se acontecer alguma coisa com o Paulo Guedes, ele ficar doente, se ele o problema desculpa aqui. A questão não é essa, a questão é que... Ficar doente. Poxa, mas ele tem... Você acha que não tem gente do nível dele, quase o nível dele, que trabalha com ele do meu lado? Se morrer um presidente hoje... Quem vai assumir? Hoje assumiu o Rodrigo Maia. Não, mas as ideias centrais de como se transformar... Esse é o problema. É que o senhor dizendo... então eu tenho que ser economista para ser presidente? Não precisa ser economista, mas precisa entender economia. Mas quem falou que eu não entendo de economia? O senhor. Eu falei que eu não entendo por questão de humildade. Perto do Paulo Guedes eu não entendo nada. É natural, meu Deus do céu. Eu dirijo o carro. Perto do Nelson Piquet, eu sou navalha. Eu Gabeira. não posso usar essa forma de se expressar... Poxa, está esclarecido agora. Valeu, obrigado. Então vamos perguntar sobre... Perto de você com uma caneta, eu sou quase analfabeto. Tá certo que isso é muito bem. Leia tuas colunas com senso crítico. Na maioria delas eu concordo, tá certo? Parabéns. No mesmo tema... Agora estamos em casa, Gabeira, verde para verde. No mesmo tema que foi colocado, há presidentes que dominam um pouco o tema de economia. Tá. Mas, de um modo geral, a tática que eles usam é colocar uma equipe com algumas divergências para eles poderem assistir a discussão, aprender com ela e ter alternativas de decisão. Tendo uma pessoa só, não há um perigo de não se aprender e de ser, de uma certa maneira, manipulado? Olha só, Gabeira, o Brasil está numa situação tal que você tem que acreditar nas pessoas. Tá, ok? O senhor Paulo Guedes, caso seja ministro, né, caso ele aceite o convite, ele não vai tomar decisões sem conversar comigo. Não, eu sei. Certo? É que a conversa... Agora tem mais gente com ele, tem mais gente que discute economia conosco também. É gente que está pronto a assumir no impedimento. Não é eu demitir o Paulo Guedes. Se ele vai cumprir a missão, ele falou que cumpre a missão e eu acredito nele. Por que eu iria demiti-lo? Lançar o Brasil numa aventura? Não é essa hipótese que eu coloquei. A hipótese de uma equipe econômica mais rica em discussão, mais rica em levantamento de problemas, para que o presidente tenha uma visão maior ao escolher os problemas. Ele já falou e gostaria de manter o presidente do Banco Central. Eu falei, Paulo, quem vai definir tudo isso é você. Eu quero o resultado, eu quero o povo sorrindo, o crédito barato, diminuindo a dívida interna, dólar, inflação. Eu quero isso. Você está fazendo isso? Qual o problema? Por que eu não estaria de acordo com a política dele? E assim as demais áreas, saúde, educação, defesa. E são as pessoas... Duvido, Gabeira, você ficou 3 mandatos lá em Brasília, você sabe como é que funciona, 4, né? Como é que funciona aquela questão lá
nesse troca-troca de cargos, né? De toma lá da cá. O Brasil não aguenta mais isso. Isso leva à ineficiência do Estado e à corrupção. É o que está aí. Graças a Deus está havendo a Lava Jato. Que se não estivesse havendo a Lava Jato, eu acho que o Brasil estaria em uma situação pior do que se encontra no momento. Por isso devemos fortalecer a Operação Lava Jato. Como, entre outras maneiras? Colaborando com a Polícia Federal, dando mais meios para a Polícia Federal poder investigar. É isso que a gente precisa. Não fazer como um candidato aí falou agora há pouco e nós vamos pegar o pessoal do MP, do Judiciário e botar cada um no seu quadradinho. Não é isso, pô. Candidato, se o senhor for eleito, né, está começando a governar, se de repente a inflação começar a subir, aí a gente hoje sabe que os juros estão na faixa de 6,5%. Aí, de repente, o seu Banco Central entende que é preciso subir os juros assim de forma violenta. Tipo 14%, como foi no governo Dilma, ou até, num caso mais extremo, na época do governo Fernando Henrique, chegou aos juros de 45%. Como é que o senhor enfrentaria essa situação? Bem, vamos lá. Nós temos uma dívida interna, me ajude se estiver errado, por favor, próxima a 4 trilhões de reais. Certo? Por aí. Por aí, mais ou menos. Se contar os compromissados, um pouco mais. Um pouco mais, tudo bem. Ela subiu assustadoramente da metade do governo Fernando Henrique Cardoso, onde chegou a 50 e poucos por cento a taxa de juros para combater a inflação. Esse remédio aqui, esse remédio usado lá atrás, em doses cavalares, está havendo um efeito colateral enorme aqui. Agora, as questões inopinadas, que foge da normalidade, você tem que buscar uma solução. Se a solução for essa, que se faça. Agora, imagina essa taxa de juros em cima, senhora Miriam, com 4 trilhões de dívida. Para onde vai a nossa dívida interna? Pô? Vai explodir. Pô. Agora, eu acho que você tomando medidas para fazer a economia rodar, tá certo? Nós começarmos a buscar maneira de agregar valor naquilo que nós produzimos, não ficarmos apenas apegados à questão dos commodities. Eu fui agora em Paraupebas, fiquei lá 30 minutos vendo um trem passar de minério, vai para a China, basicamente isso aí. Será que nós não podemos agregar valor nisso? O que falta para nós investir em ciência e tecnologia? Tá? A gente tem que trabalhar nessa área também, para evitar exatamente isso aí. E você, a economia funcionando, você tem que ter uma reserva maior, talvez não seja preciso, né, recorrer a uma situação dessa para conter a inflação. Então, essas questões... No seu governo, o senhor vai seguir a proposta do assessor econômico Paulo Guedes, tornar o Banco Central totalmente independente? O que ele quer é o Banco Central independente politicamente. E eu sou favorável a isso. Tá? E vai ter meta também. O Banco Central vai ter metas. Se não cumprir exatamente as metas, como agora, dentro de um parâmetro, lamento, mas o senhor Paulo Guedes vai acenar com a troca do Banco Central. Não seria totalmente independente? Independente politicamente. O que acontece é o loteamento político. Até o BNDES agora. Tá? Quem está lá? Quem está lá é um homem que até pouco recebia a ordem de Renan Calheiros. Esse Brasil não tem como dar certo mesmo. Não, dessa forma, hoje não tem indicação política, não é partido a indicação que política, você sabe para que é indicação política, né? É para facilitar, por exemplo, o BNDES. Nos últimos anos, emprestou dinheiro basicamente para quem é o juro subsidiado? Amigos do rei. Como, por exemplo, a questão da Friboi. Tá? O BNDES tem que atender a população, o povo como um todo. E não dessa forma que, ao colocar alguém por indicação política, essa pessoa atende mais determinado tipo de cliente. Candidato, o Merval quer falar. Pelo que o senhor está falando, vem falando, o senhor confia plenamente no Paulo Guedes e concorda com as ideias dele. Nós temos um vídeo aqui com uma declaração do Paulo Guedes que a gente queria passar, depois eu queria perguntar ao senhor. Candidato, em 2013, o seu assessor econômico, Paulo Guedes, falou sobre a economia brasileira durante o governo militar. O vídeo está no canal do Instituto Millennium, na internet. Nós separamos um trecho e nós vamos ver. No regime militar, aumentou o grau de intervenção do governo, aumentou o número de empresas estatais, foram criadas todas essas parafernálias. Há coisas até que precedem, como lei trabalhista. A lei trabalhista já é mais antiga ainda. Mas durante o regime militar aumentou o grau de intervenção do governo, os braços armados da economia intervencionista do governo eram exatamente as grandes empresas estatais e havia controle de preços, cartéis no sistema bancário, autoprotecionismo na economia, muito subsídio
E o Brasil foi perdendo o rumo e foi sendo capturado por essa armadilha de baixo crescimento. Bom, o senhor concorda com Olha só, a análise do seu em futuro ministro está fazendo? Em 73, o Pinochet assumiu o Chile. Não vamos discutir em que circunstâncias, tá ok? E essa política do Paulo Guedes se fez presente lá e o Chile, hoje em dia, nos inveja, tá? Em parte não, ele tem razão em quase tudo, mas o que acontece? Quando se fala, por exemplo, estatais, eu perguntaria, naquele período, alguém da iniciativa privada conseguiria fazer Itaipu binacional? Olha só, o prezado Merval, tá certo? O Brasil teve 5 presidentes militares. A nossa economia passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. Muito usado estatais. Agora, você pode, quando nós entregamos, que seria para o Tancredo, acabou não sendo, né? Foi para o Sarney, as estatais continuaram. Os civis poderiam modificar tudo isso aí. Resolveram se apoderar das estatais, tomaram de assalto as estatais, lotearam, aparelharam as estatais. Mas o senhor é a favor ou contra essa visão estatista do regime militar? A gente muda, Merval. Eu tinha uma visão como essa, concordo com a crítica que você poderia fazer de mim agora. A gente evolui, a gente muda. Eu não quero ser presidente para lançar o Brasil numa aventura, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. Eu quero resolver o problema. Não vou pensar numa reeleição, caso chegue lá, tá certo? Não sou candidato por obsessão. O senhor vai acabar com a reeleição? É isso? A gente pode até, se for para fazer uma reforma política que atenda o Brasil, eu abro mão de uma reeleição minha. No pacote a gente abre mão. E eu entendo que a reeleição lá do Fernando Henrique Cardoso não foi um bom remédio para a democracia. Os governos geralmente se endividam para conseguir a reeleição e depois obras inacabadas, dívidas impagáveis, né, promessas que não vão ser cumpridas. Corrompeu-se a democracia com isso aí. Candidato, ainda sobre o vídeo do Paulo Guedes, essa declaração dele, tem um lado forte que ele ataca o protecionismo. Nós estamos aqui à beira de uma guerra comercial, Trump, China, que vai afetar o Brasil pesadamente. E vai afetar os brasileiros. Por exemplo, a China, se deixar de comprar as commodities brasileiras, o agronegócio brasileiro vai para baixo. A China só não simpatiza com o governo, mas se a gente deixar de vender, vai para baixo. O senhor vai privilegiar alguma negociação bilateral, algum tipo de acordo bilateral? O senhor vai ser protecionista também? O que o senhor pensa disso? Olha, quem já escreveu que eu evitaria vender algo para a China... Não, eu não estou afirmando isso. Estou falando que o senhor não gosta do governo da China. Escritas a esse respeito meu por aí. O que eu tenho falado no caso da China, que a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. Esse é o grande problema que nós devemos nos preocupar. Tanto é que o Trump pediu que empresas chinesas comprem empresas americanas. Se eu não me engano, a Austrália está no mesmo caminho. Tá certo? Essa é uma grande preocupação. A China tem aí 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Revogaram a lei do filho único, o controle de natalidade há pouco tempo. Tá? A sua população está se transformando em urbana. Mas o agronegócio brasileiro depende em grande parte da venda para a China. Vão ter que comprar, porque o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Vão ter que comprar, tá certo? Eles têm essa preocupação. A minha outra preocupação com a China muito grande é que eles já começam a ensaiar comprar terras no Centro-Oeste. Nós estaremos abrindo mão da nossa segurança alimentar. E o homem do campo, o produtor rural, cada vez mais está pressionado por medidas ou por omissões do governo, que a tendência é ele vender essa terra barata. Vamos continuar fazendo negócio com a China? Sim, vamos fazer. Sim, mas de que maneira? Eu gosto muito do bilateralismo. Eu acho que, em parte, aqui o comércio aqui, nosso, no governo do PT em especial, privilegiou-se um viés ideológico. Tanto é verdade que, por exemplo, tá? Por que a senhora Dilma Rousseff não aceitou as credenciais do embaixador de Israel? É questão pessoal, ideológica dela. Não, mas eu queria focar... Mas vamos partir para o bilateralismo. O Paulo Guedes, ele critica o protecionismo, defende o livre comércio. O senhor disse aí que defende algum tipo de protecionismo. Como é que vai ser isso? Algum tipo, você tem que ter, meu Deus do céu. Mas não é o que o Paulo Guedes afirma. Não, se o Paulo Guedes é 100%, né, e eu sou 80%, ele vai chegar no 90%.
é como um casamento. A gente vai chegar num acordo. Eu não posso governar o Brasil sozinho. Eu não teria capacidade de resolver todos os problemas do Brasil. Se tivesse, não teria 0 ministro. Tá? A gente precisa dele. Precisamos de um bom embaixador, tá? Um bom chefe do Itamaraty aqui para fazer negócios. Eu tive como cartão de visita, visitando ali há pouco tempo o Japão, Coreia do Sul, Taiwan, tive Israel também, tive os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, fui lá na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos para falar com o economista, eu me senti nu, porque eu tenho dificuldade, porque ao nível deles, mas o pessoal gostou de mim, a franqueza, a sinceridade. Há poucas semanas eu almocei com 15 embaixadores em Brasília. Mas o senhor privilegiaria as relações comerciais com os Estados Unidos, por exemplo, ou com a Europa, ou com a África, ou com a China? Olha, com quem quiser fazer comércio conosco. Agora, há uma má vontade do Brasil, tá certo? Há uma tendência no Brasil, tá quase que uma tradição. Elegemos presidentes que se deixam levar pela corrupção, tá certo? Inimigos dos Estados Unidos. Tá certo? É uma tendência, tem que deixar de existir. Eu não digo privilegiar, mas vou procurar os Estados Unidos, a Europa, para poder incrementar negócios e não ficar preso aqui muitas vezes ao Mercosul. Não, mas a China, o senhor arrisca a desmontar uma parte do agronegócio brasileiro. Mas olha só, quem falou que não quero fazer, que não quero que a China... Eu quero que a China compre nossos commodities. Quero. Eu não quero é que a China ou qualquer outro país do mundo compre o Brasil. Como, por exemplo, a China está em vias de conseguir, né, por concessão, a mina de nióbio de Catalão. Uma coisa que só nós temos, nós devemos investir em tecnologia, em pesquisa, no que se tem de útil com esse mineral, em vez de entregar uma mina para eles. Mas a de Catalão não é da Anglo-América? Não é de uma empresa... Dá para passar para a mão dos chineses, tá certo? Mas, enfim, já era de uma empresa estrangeira. Por exemplo, já era de uma empresa estrangeira. Mira, eu estive em Cajati, entre Rio e São Paulo. Lá tem montanhas de magnetita, que é o rejeito de uma mineradora que tem em Cajati. A China conseguiu tirar nióbio dali e exportava com a rúbrica de liga de ferro. Uhum. Eu tive em Miracatu, Vado Ribeira também, lá tem montanhas de grafite, tá? E lá tem muitas escavações, que eu conversei com o povo e perguntei quem teve aqui. Pessoal de olho rasgado. E começaram agora a demarcar como terra indígena. Mas tem muito grupo estrangeiro. As maravilhas do nióbio no grafeno. O Globo me procurou, o jornal Globo, a revista Veja, melhor dizendo, vai fazer uma matéria sobre grafeno. Não é comigo, não. Eu conheci o grafeno, fui apresentado. Agora, nós temos coisas, Mira, que ninguém tem no mundo. Quando a gente vai para Israel, por exemplo, poderia citar outros países, a gente vê o que eles não têm nada. Agora, olha o que eles são. Agora você vem para o Brasil, olha o que nós temos tudo. Olha o que nós não somos. Qual o problema nisso? Basicamente está lá onde eu frequento há 28 anos, o nosso Congresso Nacional. Candidato, o economista Paulo Guedes fala aí da questão dos subsídios, de um ponto de vista crítico, que somam hoje no Brasil algo em torno de 350 bilhões de reais. Quais os subsídios o senhor cortaria? Olha, a ideia dele é não ter subsídio. Nenhum. Agora, por outro lado, a ideia dele é essa. Zona Franca de Manaus. Mantém. No meu entender, mantém. E aí fica contra o Paulo Guedes? Não, mas eu não conversei especificamente com esse assunto ainda, tá? Mas eu estou perguntando... Você está falando sobre desonerações, talvez, é isso? Estou falando vários subsídios. No geral, tá ok? Vários subsídios. Então, Zona Franca de Manaus em muito caso, para amigos do rei, pô. Tá ok? Isso. Agora, por que é o subsídio muitas vezes? Porque os impostos estão lá em cima, estão na lua. Isenção fiscal das indústrias. Se você não ceder em alguma coisa, aquela coisa quebra. Isso pode acontecer. Ele fala do cartel financeiro, né? Naquela época, ainda existiam 14, 15 bancos. Hoje o cartel é muito maior. Quer dizer, 3 ou 4 bancos dominam o Brasil. Lá nos Estados Unidos tem 15 mil bancos. Como é que o senhor faria essa área mais competitiva? Facilitar, talvez, a abertura de mais bancos aqui. Mas talvez, isso aí. Mas você sabe que se faz o cartel, é difícil fugir disso daí. Mas como faria isso? Nós... poxa, agora com todo respeito, né? Se você fala em abrir mais bancos, poxa... Sim, mas facilitar isso daí. Emaranhado agora, hoje em dia, de a população nossa, até 80% aí inadimplente, o Brasil está praticamente quebrado, meu Deus do céu. Aumentar o crédito, fazer mais banco. Agora, esse aumentar crédito, qual a segurança que o banqueiro tem? Ele tem que ter segurança. E a população está endividada. Hoje em dia, me desculpa, né?
Quem quer fazer um negócio no Brasil? Tá? Vai investir. Para produzir o quê? Para vender para quem se o povo está sem poder aquisitivo? A gente está numa situação falimentar. Estamos praticamente quebrados, na lona. E agora, quase que um milagre tem que ser feito para mudar o Brasil. A questão dos juros, o senhor tem conversado com ele? Ninguém quer, como ele diz, no canetaço resolver. Mas o juros nosso ainda está alto. Em especial para o povo aí. Agora, quem define? São os cartéis de banco. Como dar mais competitividade, candidato? Como dar mais... Mas isso aí, olha só, você está perguntando para o capitão do Exército como quebrar, tá certo? Um candidato a presidente da República. Não, o capitão do Exército, candidato, faltou, deixa eu molhar o bico, né? Candidato a presidente da República. Isso. Tá ok? Agora, as grandes decisões, eu não posso tomar sem ouvir ninguém. Eu seria um ditador. Não é essa a ideia. Tem um plano, um estudo. Nós não podemos quebrar. Se você, de acordo com como tratar o mercado financeiro, você pode implodir tudo aqui. Você não quer isso. Tem uma economista aqui, você poderia nos ajudar. Jornalista de economia. Poderia nos ajudar como quebrar isso. É o senhor que é candidato. Não, é o senhor que precisa só. saber como fazer. Como que você está pensando? A gente só está querendo saber o que você está pensando de economia. Porque está muito nebuloso. Principalmente porque o senhor usou sempre esse argumento. É o Posto Ipiranga. Então, a gente precisa entender melhor quem é a pessoa o Posto Ipiranga é o Paulo Guedes. Não, a gente quer saber... O Posto Ipiranga da Defesa é o general Heleno. Mas a gente quer saber o que o senhor pensa, porque é o senhor que é candidato. Não, mas eu penso que nós devemos resolver isso e quem vai dar receita não vai ser... E não vai ser o Paulo Guedes, vai ser toda a equipe do Paulo Guedes. Agora, uma coisa importante que ficou desse vídeo do Paulo Guedes, acho que ficou bem claro, a crítica que ele faz à política econômica do governo militar. E o final do governo militar foi um desastre do ponto de vista da economia, né? O senhor sempre cita Itaipu, mas é preciso lembrar o seguinte, deixou uma hiperinflação, uma superinflação indexada que a democracia levou 10 anos para vencer, deixou uma dívida externa enorme que foi renegociada por Pedro Malan, deixou o país quebrado, deixou uma desordem nas contas públicas. O senhor consegue admitir isso? Em parte, admito sim. Delfim Neto tinha a ambição de ser presidente da República e não conduziu a política econômica a contento. Conduziu para ajudá-lo, né? Não foi só Delfim Neto, né? Foram... Delfim Neto queria ser candidato a presidente e havia essa intenção por parte dele, tá certo? E chegou a esse ponto. Tá? Enfrentamos 2 crises do petróleo. Tá? Essas coisas acontecem, lamentavelmente, tá ok? E o governo militar realmente saiu... Então ele errou na economia. Não, na reta final não foi bem. Agora, olha a infraestrutura deixada pelos militares. Tá certo, Sadi. Sem essa infraestrutura, nós não seríamos nada aqui no Brasil. Então tem essa herança dos militares que nós sentimos ela até hoje. Mira, com todo respeito, me apresente algumas grandes obras do Sarney para cá. Não tivemos nada, só corrupção. Fizemos o plano real para enfrentar a inflação deixada pelo governo militar, por exemplo. Vamos conversar aqui, né? É que, inclusive, dado a metade do governo FHC, os juros na Lua, tivemos essa dívida monstruosa aqui também, que ninguém sabe como pagá-la. Candidato, o Paulo Guedes já falou em algumas entrevistas que pensa em reduzir os impostos, cerca de 50 para 8, no máximo 10, que vocês estão conversando sobre isso. Quais são esses impostos? Olha só, nós temos ali dezenas de impostos, tá? O deputado Luiz Carlos Raul está com um projeto nesse sentido. E eu acompanho a meia distância ao longo dos anos em Brasília. Tá? Quando você quer reduzir, diminuir, fundir impostos, não sei o que lá, você tem problema na Câmara, no Senado. Tem parlamentares que são ligados ao governo federal, outros são ligados aos governadores, outros aos municípios. E quando tá, um ente vê que vai perder, vai tudo por água abaixo. O que eu falei para eles? O ideal seria imposto único, até o ideal, né, o sonho, né? É uma utopia, tudo bem. Mas nós devemos começar a reduzir paulatinamente os impostos. Qual imposto? Nenhum imposto já está na... Poxa, Mira. Mas ele disse que vocês estão avaliando. Poxa, por isso que a gente está perguntando. Eles estão conversando sobre isso. Não, é porque ele falou assim... O básico dos impostos... Não, ele falou... Ele falou que o senhor concordou em ter 15 impostos. Por exemplo, procedimentos médicos, eu não vou ter como responder para você, Mira. Mas quando você conversa sobre isso, candidato... E quais impostos você já falou? Eu não sou médico. Mas os eleitores precisam saber das suas ideias. O senhor disse, o Paulo Guedes disse que... Desculpa, André, aí eu vou complementando você e depois deixo você com a palavra. É que ele falou assim, olha, eu pensei em 10 impostos, mas ele concordou com 15.
E eu fico pensando nos outros, quais seriam eliminados? Não, eu não vou particularizar aqui agora, que é uma discussão ainda bastante... Não é superficial, né? Mas não tem nada de concreto ainda. E isso daí, por ocasião do nosso plano de governo, vai ser apresentado. Quando? Até... É o limite longo, se não me engano, é 15 de agosto, se não me engano. É porque ele disse que está em avaliação, candidato, por isso que a gente está perguntando. Oi? Ele disse que está em avaliação por vocês. Por isso Mas que a gente lógico que está em avaliação. Mas quais são? Eu Vocês estou discutem, correndo quais atrás são? do voto no Brasil, estou andando o Brasil. Quem está com a mão na massa, na escrivania, com a caneta e um óculos, não sou eu, essa equipe toda. Mas o que ele disse pro senhor? Candidato, o senhor não falar para os seus eleitores, a gente está dando uma oportunidade para o senhor falar, eu estou entendendo a pegadinha de vocês. Não é pegadinha. Eu estou entendendo a pegadinha de vocês. Não, tá que é certo? isso? Eu estou entendendo. Tem um eleitor lá. Não, De jeito nenhum, candidato. Candidato, Vocês nós querem me queremos... rotular aqui uma coisa que eu não sou. Irresponsável É o senhor que e tá sem falando bom isso. senso. Vocês querem me rotular. É o senhor que tá está ok? falando isso. Poxa, você tem 60 impostos lá. Você quer que eu particularize Não, cada é que ele imposto? Eu quero que o falou. senhor explique alguma coisa de economia. Não, foi o Paulo Guedes que falou, candidato, é por isso. Eu não vou aceitar esse jogo de vocês. Tá? Até porque uma coisa que está em gestação, eu não quero, lá na frente, ter que explicar o que eu falei no Globo News e mudou isso, mudou aquilo. Tá certo? A responsabilidade de cada setor da máquina da União está no grupo de certas pessoas que estão elaborando o projeto. Tá ok? Então, agora, se vocês não confiam, também não confiam no economista como Paulo Guedes, paciência. Tá ok? Candidato, por exemplo, em relação ao reajuste do salário mínimo, os economistas têm uma visão até mais fiscalista, mas o presidente da República tem uma visão mais social, até porque ele recebeu os votos. Eu lhe pergunto, ano que vem vence a lei sobre a fórmula de correção do salário mínimo, que é a inflação do ano passado e o PIB de 2 anos anteriores, que, quando o país está crescendo, ele é bastante favorável. O senhor manteria essa fórmula ou deixaria só a correção da inflação? Ou o senhor opinaria junto à sua equipe econômica com a sua visão de quem andou por esse país todo para colher votos? O que o eleitor do senhor, o trabalhador, pode esperar de uma política de salário mínimo do seu governo? O aumento do salário mínimo não pode ser, tá certo, superior ao aumento do salário mínimo de referência dos aposentados. Nós não podemos ir condenando ano após ano os salários dos aposentados, ou melhor, os proventos, a aposentadoria dos deputados e dos aposentados diminuindo. A gente não pode admitir isso. Você está dizendo que você vai Porque cada vez, mais. olha só, por exemplo, mais ou menos, quem se aposentou com 10 salários mínimos está ganhando meia dúzia. Quem se aposentou com 5 um tempo atrás está com 4. Isso tem que deixar de acontecer. A Cris está perguntando sobre a correção do salário mínimo. O senhor está respondendo que os proventos de aposentadoria precisam ser corrigidos no mesmo valor do salário mínimo. É isso? Sim, é isso essa que você aí está é uma das políticas que eu falei que tem que ser adotada. Então, quer dizer... E quem sabe recuperar o valor do salário dos aposentados. Quem sabe isso? Mas e o salário mínimo... vai ter alguma tabela de reajuste? Vai ter algum critério diferente? Tem um que está em vigor, que pode ser renovado a partir do ano que vem, pode ter uma nova proposta. Mas não tem nada elaborado ainda? Quando não se tem uma nova proposta pronta, se mantém a que está em vigor. Essa aqui é a ideia, isso não tem que inventar nada. O deputado, o senhor disse que sempre que é muito sincero, né? O senhor se sente preparado para governar o Brasil? Olha só, analise os presidentes anteriores. Dilma Rousseff, analise, tá certo? Foi um desastre. Analise Lula, tá certo? Analise, tá certo? Levando-se em conta isso, é minha formação, a minha experiência, maturidade que vem com o tempo, conhecimento de Brasil, humildade para reconhecer o que não sabe e buscar soluções com quem entende do assunto. É igual aquele cara que vai jogar um futebol, né? Você joga que posição? Joga qualquer posição, não joga nada. Em cima disso, acredito que sim. Valdo Cruz. Candidato, a gente sabe que a gente está enfrentando um problema grave, que é a questão da Previdência. Temos um rombo na Previdência muito elevado, que somando o setor privado com o setor público deve chegar a 300 bilhões de reais. O senhor chegou a se colocar contra a reforma da Previdência num dado momento, e a gente sabe que aquele nosso bônus demográfico, que é aquele período em que o Brasil tem condições, quem está na ativa tem condições de bancar ainda quem não está na ativa, né?
está acabando, está se fechando. Começa a se fechar em 2020, 2037 pode se fechar. O seu assessor econômico, Paulo Guedes, defende uma reforma da Previdência. O senhor mudou de ideia? O senhor vai defender a reforma? Sou favorável. Quando essa proposta aí do senhor Michel Temer chegou, estava no Piauí. Tá? E lá, na proposta inicial, falava em 65 anos, tá ok? Inclusive o policial militar. Eu até me dirigi, um policial que estava comigo, e falei o seguinte, ó, daqui a pouco, né, que tiver na menina se aposentar, você não sabe se teu fuzil é uma arma ou é uma bengala. Estava no Piauí. Vi a expectativa de vida lá no Atlas do IBGE, 69 anos. Tá? E que eu falei, não passa, ainda mais no ano pré-eleitoral, não passa. E nem foi votada. Porque se fosse votada, a lei de não passar ia marcar os deputados favoráveis a ela e deixaria o pessoal do PT, PCdoB e PSOL bem à vontade. A bancada deles ia crescer assustadoramente. Até a questão de estratégia política. Eu lembro quando eu era garoto, minha mãe falava, remendo novo em calça velha, não dá certo. E agora? Não dá certo. Essa reforma agora, porque uma coisa, vamos atacar por partes, onde é que aparece a fábrica de Marajás? O pessoal chega com um salário no teto, né? Câmara Municipal do Rio de Janeiro, fui vereador, está lá na lei orgânica, tá? Você, por exemplo, está ganhando 10 mil por mês. Você tem um cargo de comissão de 10 mil. Daqui a 8 anos você passa para 20. Mais 8, outro cargo de comissão, você passa para 30. Vamos acabar com as incorporações. E olha o que aconteceu com o senhor Eduardo Paes quando deixou a prefeitura aqui no Rio de Janeiro. Essa acumulação se estendeu ao executivo. Tá? Vamos primeiro, no primeiro momento. Estou dando uma proposta entre várias. Não, quero saber dos militares. Tá, então tudo bem. Então, acaba com as incorporações. Militares. Bem, nós temos lá no artigo 7º um montão de direitos, certo? Da Constituição. Deles, o direito do militar de fundo de garantia, hora extra... O senhor pensa não, em fazer isso? Hora extra, greve, dê todos os direitos para os militares, que a gente bota dentro da Previdência. Dê todos os direitos. E o senhor está pensando não, olha só, nisso? O militar, segundo dados do então Estado-Maior das Forças Armadas, ao longo de 30 anos de serviço, o militar, na verdade, trabalha em torno de 45. Dado aqueles tempos de serviço extra, que não são computados para nada. Eu vou voltar para o... E olha só, os militares estão sempre prontos para cumprir qualquer missão, qualquer hora e qualquer local. Como estão no Rio de Janeiro no momento. Candidato. É sempre os militares. Como os militares estão no momento, tá? Lá em Pacaraima, tratando da migração de venezuelanos. A questão é a seguinte, numa reforma da Previdência, uma das ideias é a isonomia. Isonomia entre todos os... Tudo bem. Para poder continuar pagando, porque senão não tem. Então, o senhor pretende acabar com os privilégios de algumas corporações? No que depender de mim, sim. E, candidato? Passa pelo parlamento brasileiro, tá ok? É a questão dos militares, por exemplo. Você quer o mesmo salário para todo mundo no final e ao longo da sua carreira, da sua vida laborativa toda, vai continuar como é no momento? Cansei de passar sábado e domingo em operações por aí. Candidato. O Valdo quer acabar de fazer a pergunta da Previdência. Só finalizar a questão da Previdência. O seu economista Paulo Guedes, ele está propondo então, um novo modelo de reforma da Previdência, que é um modelo, sair desse modelo atual de repartição para modelo de capitalização. Como é que funcionaria esse modelo de capitalização no seu governo? Olha só, ele vai pegar a juventude, né, que for voluntária a entrar nesse modelo, ele vai colaborar, contribuir com esse novo modelo. Tá certo? Ele vai ter uma poupança dele. É dele a poupança. Tá? Até ele não resolve o déficit. Essa previdência que está aí vai quebrar. Vai quebrar. Agora, a gente está propondo medidas, alguns querem até que ter um remédio cavalar para resolver o assunto. Nós temos um filtro chamado parlamento. Tá? E nós temos que ter responsabilidade para buscar a maneira de resolver, nem que seja por partes, mas para atingir o mesmo objetivo. Você vê, hoje em dia o servidor público, o homem, se aposenta com 60 de idade, 35 de contribuição. Se o Temer agora conseguir botar 61 de idade e 36 de contribuição, quem assumir o ano que vem passa para 62 e 37. E vai resolvendo isso. Afinal de contas, a proposta inicial do Temer era, para se não me engano, 2030. Você pode até atingir o mesmo objetivo. E tem como fazer uma mensuração ao longo do processo no que está dando certo e o que está dando errado. Candidato, esse ano a gente teve uma greve dos caminhoneiros, uma paralisação que afetou o país. O presidente Michel Temer deu como solução um subsídio para o óleo diesel. Esse subsídio acaba no dia 1º de janeiro de
2019. Aí eu lhe pergunto, qual vai ser a solução em relação à questão do diesel a partir do 1º de janeiro de 2019? Como é que ele vai ser corrigido? Vamos lá, eu vim acompanhando o caso dos caminhoneiros há 2 anos. Tá? Estive em Gramado, Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro, em Brasília. Tá? E tem uma série de medidas que eles gostariam que fossem adotadas. O governo, sem inteligência, né, ignorava isso daí. Uma das medidas, um caminhão vazio com o eixo levantado, tem estado que ele paga pedágio a si mesmo. Eu sei que no contrato, né, diz que tem que pagar, mas eu acho que um contrato desse tem algo de irregular ali. Tem que conversar, né, com as empresas para resolver esse assunto. Mas a questão do óleo diesel... Vamos lá. Outros problemas os caminhoneiros também tinham, tá certo? A questão da multagem eletrônica. Tá? É uma festa. Você anda aqui na hora do Rio de Janeiro, a 70 por hora, sem passarela, e você vai na Rio Santos, por exemplo, tem uns 50 lombadas eletrônicas de 40 por hora até Santos. Essa multagem, eles botam no preço do frete, no final. É mais um encargo, parece que dificilmente vai fazer uma viagem daqui para Recife e voltar sem pegar uma multa. Ele está perguntando do subsídio. Nós somos contra o subsídio. Você pode ver, olha, Miriam... Então é isso, no dia 1º de janeiro, isso que ele está perguntando. Responde a pergunta dele. O preço do combustível é caro, dado aos impostos. E tem imposto estadual. Como é que a gente vai mudar o imposto estadual? Se o governador vai alegar que não tem como reduzir. Tá certo? Esses problemas... Então, o senhor retira o subsídio? Inclusive, inúmeros. Eu, por exemplo, não tenho números concretos na minha frente. Até a questão da Previdência, tem números que bate diferente dos mais variados órgãos. É sindicato, é governo federal, é político que vem aqui falar o número. O candidato, que fala é só para eu entender, o senhor vai retirar o subsídio do óleo diesel? Se for eleito? Olha, o preço do combustível não pode continuar como está aí. Tá? Informações que eu tenho, se são verdades eu não sei. O preço do óleo diesel sai por mais ou menos 90% lá no final na refinaria, 90 centavos. E o governo, eu acabei de ver na Globo News lá embaixo, um lucro monstruoso da Petrobras. Então, qual a solução? Mas espera aí, quem é que faz o preço da Petrobras? Ninguém quer dar canetada em lugar nenhum aqui. Mas, pelo que me consta, não sei se é verdade, tá? A Petrobras, que está lá por 90 centavos do óleo diesel, bota 150% de majoração no preço do óleo diesel. Aí vai para a ponta da linha esse preço absurdo que está aí. Será que não pode ser menor um pouquinho esse percentual? Você não tem saída. Você pode ver, quando você vai para a gasolina, né? Aqui no Rio de Janeiro, cada litro de gasolina que você bota de ICMS é em torno de R$ 1,60. É o governo do Estado que tem que sentar nessa cadeira também e ser pressionado. As dívidas, o Estado está quebrado aqui, com vários estados estão no limite. Como resolver esse assunto? Vamos quebrar a população, o ser humano, né? O trabalhador, para atender os interesses outros de pagar dívidas, por exemplo, da Petrobras? Então não será preço livre. Não será preço livre. Você não tem uma solução mágica para isso. O que eu quero é que não entender pode se vai ser intervencionismo ou preço livre. Não pode ser. Mas quem vai... Então vamos privatizar a Petrobras. Essa que é a minha pergunta. Se não tiver uma solução, eu sugiro a privatização da Petrobras. Acaba com esse monopólio estatal. E ponto final. Então o recado que eu dou para o pessoal da Petrobras, vamos ajudar a buscar soluções, senão eu ou um outro qualquer vai privatizar, ponto final. Mas o senhor internamente... Internamente não sou favorável. Mas se for o senhor admite que pode privatizar? Oi? O senhor admite que pode privatizar? Se não tiver solução, tem que privatizar. Mas aí não é um desígnio estratégico, não é um pouco maior Eu entendo que a Petrobras é estratégica. Por isso, não gostaria de privatizar a Petrobras. Tá? Esse é o sentimento meu. Agora, se não tiver solução, não tiver um acordo, você não vai ter outro caminho. E Banco do Brasil, Caixa, como é que o senhor vê? Quem vai financiar, por exemplo, a produção rural? Se for o Banco do Brasil, produtor rural. Com que taxa daí? Você vai entregar para basicamente um oligopólio, aí, meia dúzia de banqueiros vão tomar conta disso? Você vê, o pessoal, o homem do campo, ele é pressionado de tudo quanto é forma. Está no Senado uma proposta para modificar a Lei Candir, para cobrar ICMS dos commodities do campo. Cada governador pode botar ali 2, 3, 4, 5, 6%. Então o senhor vai manter o Banco do Brasil estatal? Pretendo, eu acho como estratégia. Banco do Brasil, Caixa Econômica. E a Caixa Econômica? Entendo como estratégia. Correios? Entendo como estratégia. O senhor admite algum ramo de privatização fora a Petrobras, se for necessário? Nós temos
Não sei se essa pergunta o senhor fez para mim. Tem em torno de 147 estatais no Brasil. Correios, por exemplo. Não, Correio já falou. O Correio não tem, lamentavelmente, não tem jeito o Correio, né? Não é só o Correio. No governo do PT foram criados em torno de 50 estatais. Acredito que quase todas, né? Se serviram basicamente para alocar companheiros. Ela tem que deixar, no meu entender, você tem que extinguir. Às vezes nem privatizar, extinguir, que ninguém vai querer comprar. Até a nossa TV oficial está em torno de 1 bilhão por ano. Quem que está lá? Companheiros da imprensa, gastando R$1 bilhão por ano. Você tem que deixar de existir, com traço de audiência. Ninguém assiste. Isso é uma coisa, mas a Petrobras, eu confesso que me impressiona um pouco a maneira como o senhor admite privatizá-la. Assim, olha, se não deu certo, privatiza. Mas se não tiver outro caminho, nós temos que ter um combustível, um preço compatível. O Paulo Guedes fala, olha, tem que ser livre o preço. Olha só, eu converso com o Paulo Guedes, tá? Se você privatizar a Petrobras e deixar outras empresas entrar no Brasil, vai ter a livre concorrência aqui, com toda certeza. Isso pode acontecer. Tá ok? Ok, nós vamos fazer a Central das Eleições faz um rápido intervalo. Voltamos já para o segundo bloco da entrevista com Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL. A Central das Eleições está de volta. Candidato, em abril do ano passado, o senhor fez uma palestra no Clube Hebraico e no Rio de Janeiro e fez uma declaração que provocou polêmica. Nós vamos ver. Eu fui com meus 3 filhos. Foram 4, outros foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Sadi. Candidato, a gente viu essa declaração agora ali. O senhor acha a mulher uma subcategoria? Olha só, eu fiz uma brincadeira. É comum entre homens... Com essa declaração. Espera aí, deixa eu falar. É comum entre nós homens, tá? O elemento é muito namorador, por exemplo, né? Daí vem uma menina, ele fala... eu vou ser fornecedor, não vai ser mais consumidor. É brincadeira. Você viu meu semblante brincando ali? Mas essa declaração machista foi uma brincadeira. Eu respeito as mulheres. Essa minha filha arrebentou com o meu coração. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Essa declaração não é a única declaração machista do senhor. A gente tem acompanhado outras. O senhor já falou, por exemplo, que a mulher, aspas, do senhor, deve ganhar salário menor porque engravida. Qual é a fonte disso aí? Posso terminar? Não. Termina. O senhor deixa eu terminar, obrigado. Quando ela voltar da licença maternidade, vai ter mais um mês de férias. Ou seja, trabalhou 5 meses em um ano, fecha aspas. O senhor sabe, o senhor está fazendo campanha, é candidato à presidência da República, que a mulher de fato ganha menos hoje no Brasil do que o homem. O senhor também sabe, eu tenho certeza, que hoje 40% dos lares são chefiados por mulher. Como o senhor espera conquistar o voto feminino com essas declarações? Não procede essa informação. Eu dei uma entrevista... O senhor deu essa entrevista ao jornal Zero Hora em fevereiro de 2015. Cadê o áudio? Cadê o áudio? Gravam tudo. O senhor já explicou essa declaração várias vezes. Vamos lá. Eles me entrevistaram, queriam saber por que a mulher ganha menos do que o homem. E eu tenho pesquisas, consultei, corri atrás, o assunto era acertado. E essa declaração não é da minha boca, botaram na minha conta. Isso pesquisa que diz. Agora... E infelizmente é uma realidade. Candidato, agora, o senhor se fosse uma bandeira minha... explicou essa declaração. Não, se fosse uma bandeira minha, teria discursado no tribuna da Câmara. Um pedaço de papel, como por exemplo, o Lauro Jardim fez uma matéria esses dias. Olha só, espera um pouquinho. É que eu queria focar nessa, candidato. Espera aí, não, eu vou te explicar. Eu dei uma palestra e foi ouvido, quem me questionou forçou... É o jornalista, fugiu o nome dele aqui. Ele me entrevistou, Augusto Nunes, me entrevistou numa terça-feira. 2.000 pessoas na frente em São Paulo. Imprensa ali do estado todo. Terça-feira. No domingo, o Lauro Jardim publica, na sua coluna, que a minha solução para resolver o crime na Rocinha era jogar papéis, se bandidos não se entregassem, metralhar a Rocinha toda. Ele não se retratou. E eu estou... Deixa eu falar. Eu estou me explicando sobre isso em vários locais do Brasil. Nada. O próprio Augusto Nunes disse que isso não aconteceu. Esse papel, esse jornalista prestou esse trabalho. Mas o senhor já explicou esta declaração. Mas o senhor acabou de dizer que, infelizmente, é uma triste realidade. Tá.
Então, acabou de dizer... podemos desenvolver esse acabou tema, de dizer. que eu só acabou de confirmar. Mas olha só, se esse problema existe há tanto tempo, eu sou acusado pela esquerda, massacrado em cima disso, por que o PT não resolveu o problema? Mas olha só... Não, mas a gente está perguntando para o senhor, candidato. O senhor é candidato à presidência da República. Se um homem e uma mulher prestam concurso que eu fiz a público pergunta. ou para as Forças Armadas, vão ganhar o mesmo salário. Na iniciativa privada, quem define o salário é o patrão. Você não tem como impor X para o homem e isso para a mulher. Você não tem, ou melhor, X para o homem e X para a mulher. Quem decide o salário é quem é o patrão. Você vai em empresas cuja é uma patroa, uma mulher, existe essa distorção. Por que botar na minha conta isso aí? Eu dei uma entrevista, isso nunca fez parte da meu currículo. Porque o senhor disse isso. Não disse, não é verdade. Isso daí eu traduzi. O senhor acabou de dizer, candidato. Pesquisas. O senhor acabou de dizer. Mas eu traduzi pesquisas. Mas é Muito uma bem. realidade. Então vamos... Não é meu pensamento isso. Então diga lá qual é o seu pensamento, o que o senhor quer fazer para resolver esse problema que é triste. Na iniciativa privada, você não pode interferir. Mas o governo pode dar sinais, dar incentivos, dar estímulos. Em função, você pode ver, tem mulheres patroas, tem muito mais homens contratados do que mulher e tem diferença salarial. Como é que você vai mudar isso daí? Não tem como mudar isso daí. Qual? Agora, não quer dizer... Tem como mudar por exemplo, tem muita mulher aqui que é jornalista como você, que talvez ganhe mais do que você. Com certeza. Com toda certeza, pois é. Candidato, e a iniciativa, candidato, não é. E aqui não é um serviço público. Candidato, esse não é um assunto de brincadeira, que é um assunto sério. Tá. O senhor falou que estava brincando sobre ser fornecedor. Isso não é um assunto sério, não é um assunto de brincadeira, é sério para as mulheres. O feminismo é uma coisa séria para as mulheres. Essa desigualdade salarial é grave. O senhor tem alguma proposta para reduzir essas desigualdades? Se você quiser interferir no mercado dessa forma, você vai quebrar de vez. Então, as mulheres têm que continuar ganhando menos. Não é que tem que ganhar menos ou mais, tá certo? Isso vai do entendimento de quem estiver contratando. Mas eu já te falei que tem mulher que contrata homens e mulheres com salário diferente, a mulher ganhando menos. E daí? Você vai chegar lá e falar, é a mesma coisa, é a mesma função, é a mesma coisa? Poxa, meu Deus do céu. Isso daí, você está procurando algo que você não vai conseguir. É uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum. Ainda mais se um presidente não estiver disposto a resolver esse Existem problema. políticas... O PT não resolveu isso? Mas é que o senhor não resolveu isso. Você não tem como interferir no mercado. Isso é um absurdo está falando. Me desculpa, meu irmão. É um absurdo. Querer botar na minha conta, eu, presidente, vou resolver? Na sua conta, não. Na conta de qualquer presidente que não ache que é uma distorção vai ter mulher errada. que ganha mais do que homem que não vai gostar do projeto também. Você tem que deixar o livre mercado, de acordo com a mulher que vai ganhar mais do que homem. Não interessa se é homem, se é mulher, opção sexual, cor de pele. De acordo com a produtividade, o patrão vai pagar mais ou menos para ela. Candidato, é que o senhor trata muitas vezes desse assunto em vários aspectos. Há uma declaração atribuída ao senhor de que feminicídio é um mimimi. O Brasil está vendo, nesse momento, hoje mesmo no noticiário, imagens de um marido batendo na mulher, põe no elevador. Esse caso que aconteceu no Paraná, e aí ele acabou, enfim, a moça morreu, está em investigação, ele é o acusado. No Brasil, no último ano, 4.700 casos de assassinatos por feminicídio, sobre o feminicídio. O senhor acha que é mimimi mesmo? Acha que é uma solução dar a arma para a mulher, como o senhor disse, em lugar de o papel sobre... Olha, da lei? Geralmente, quando eu estou em palestras, eu chamo algumas mulheres voluntárias para cima do tablado e pergunto para elas, vocês preferem a lei do feminicídio no bolso ou a pistola na bolsa? Até hoje foram unânimes. Até hoje foram unânimes. Você pode pensar diferente. Tudo bem, vou te respeitar. Tá ok? Agora, para mim, se uma pessoa matar meu pai ou minha mãe, eu vou me sentir triste de qualquer maneira. Eu quero que esse cara cumpra 30 anos de cadeia. Não interessa se matou meu pai ou minha mãe. Qual a diferença matar, com todo respeito, teu pai ou tua mãe? Não há diferença nenhuma. Né? São dois seres humanos que merecem viver. Mas, candidato, hoje 12 mulheres são mortas todos os dias. São 5 mil por ano, se não me engano. Por conta dessa questão de gênero. Tá. Como que armar uma mulher poderia
salvar a vida dela, por exemplo, num caso desse que a Cristiana citou, do Paraná? Olha só, é caso específico, né? Eu tenho falado muito isso nas minhas andanças pelo Brasil, a mulher do campo. Você vai fazer uma viagem agora aqui, você não sentiria, não sei, né? Você não sentiria mais seguro se pudesse, desde que tivesse habilitado, ter uma arma no teu carro, que seu carro pode furar um pneu na Rio Santos e você tem que trocar. E daí? Se chega alguém para fazer uma maldade contigo, você vai sacar do bolso a lei do feminicídio? Vai dar risada de você. Vai dar risada de você. Você tem que estar em condições... O senhor é contra a lei do feminicídio? Não, não sou. Para mim não tem que ter lei do feminicídio. Não tem que ter. Um crime de 2015, cometer um crime. Não interessa contra uma mulher. No mínimo, 30 anos na cadeia, sem progressão. Ainda mais um crime estúpido como esse, porque o cara mata só porque ele é homem e achou que a mulher não está correspondendo com ele ou quer ir embora. Não é mais grave? O quê? Não tem uma gravidade maior esse tipo de crime? Não, para mim matou, né, sem motivo, né? Que tem a legítima defesa também. O cara tem que puxar 30 anos de cadeia. O senhor revogaria a lei do feminicídio? Eu falo em feminicídio. Tem uma deputada federal, Keiko Ota, uns 15 anos atrás, teve o filho sequestrado com 8 anos de idade, um moleque de 8 anos de idade foi executado em cativeiro. Descobriu-se quem matou foi um ex-funcionário dela. Esse cara foi condenado, puxou 6 anos de cadeia e foi para o semiaberto. Que é crime mais hediondo do que esse. Gente, por favor, agora a palavra é do Gabeira. Agora vamos para outro tema. Essa frase sobre os quilombolas, né? Tá. Eu não vou ficar repisando, nem quero achar um caminho construtivo nisso. Tá certo. E essa frase é de que os quilombolas não trabalham e que era necessário acabar com os quilombos. Eu tenho uma experiência diferente, queria te fazer a pergunta baseado nessa experiência. Eu conheço o quilombo dos Calungas, em Goiás, onde eles trabalham muito. Eles plantam, vão à cidade tentar vender, mas estão presos por falta de uma estrada, uma boa estrada. O Lula chegou a descer lá de helicóptero, anunciou que faria uma estrada e não fez. Mas eles estão preparados para trabalhar, fazer trocas comerciais mais intensas. Eles têm uma área muito bonita que pode ser explorada pelo turismo. Alguns intelectuais calungas já estão trabalhando no turismo da cidade. Eles estão prontos para decolar se tivessem alguma contribuição. Agora, em Santa Rosa dos Pretos, no Maranhão, eu recebo pela internet uma campanha muito bonita em que eles estão dizendo nós não temos poço para buscar água, não temos acesso à água. Então, eles estão fazendo uma campanha para terem acesso à água. Na sua opinião, não seria uma política mais interessante, ao invés de falar em acabar, nós darmos uma possibilidade deles serem autossuficientes economicamente, começar a fazer o jogo do próprio capitalismo, sobreviverem no capitalismo? Gabeira, eu posso ter sido infeliz na frase. Concordo, me penitencio, já me desculpei. Agora, o que acontece? Não, eu fui em quilombola. Eu fui em alguns quilombolas, tá certo? O que eles querem é ter liberdade. E olha que tem quilombola que me apoia. O chefe do quilombola da Paraíba ou do Pará, se não me engano, me apoia abertamente. É o Paulo Quilombola, me apoia abertamente. O que eles querem é liberdade na sua terra. Liberdade. Eles querem até, se for o caso, vender a sua terra. Tá? Eles querem exatamente isso daí. Eles querem quase que uma nova lei áurea para si. E o governo não pode continuar gastando de forma indefinida com eles, tá certo? Eles têm que dar independência para trabalhar e serem produtivos, mas são impedidos também. Mas quer dizer que, na sua opinião, é possível, então, fazer com que eles se desenvolvam economicamente. É isso que é importante. E esperamos, o Gabeira, uma coisa muito importante agora, que o Supremo está para decidir, para esses próximos dias, a questão do marco temporal. O que está definido, tá certo? Que você não pode se criar mais reservas indígenas no Brasil, a não ser aquelas detectadas até por ocasião da Constituição. E o governo quer ampliar o prazo. Tá? Essas invasões de terra patrocinada pelo CIMI, até pela FUNAI, em fazendas no Brasil, em especial o Mato Grosso do Sul, vai se avolumar. Não, mas eu estou falando dos quilombos ainda. Não, tudo bem, mas tem a ver. Vai valer para os quilombolas também. Vai valer para os quilombolas também. Agora, o Brasil não pode continuar... Você pode ver, o Brasil tem mais da metade do seu território demarcado, contra terra indígena, Parque Nacional, quilombola, área de proteção ambiental, etc. Um montão de coisa. O Brasil está se inviabilizando tocante isso aí. Quilombolas, eles querem, como o TIV Israel, né, trouxe a proposta para cá, eles querem transformar os quilombolas em quilombuts. Eles querem fazer isso aí. Agora, hoje em dia,
Eles estão presos dentro da sua terra. Sim, mas o interessante, então, não é acabar com, não, você mas não precisa acabar, não. um outro caminho. Aceito a tua sugestão, tá certo? Não precisa acabar outro caminho, você tem razão. E para que se desenvolva. E até, Gabriela, se quiser vender, que venda a sua terra. Candidato, o Brasil é um país muito rico, o senhor mesmo falou, rico de biodiversidade, mas rico também de sociodiversidade. São mais de 250 povos indígenas e eles são uma parte da força do Brasil. O Brasil é forte assim exatamente porque tem essa biodiversidade, essa sociodiversidade, essa diversidade de negros, brancos, índios. O senhor falou recentemente que se dependesse do senhor, os índios não teriam nem mais um pedaço de terra, um centímetro de terra. Eu errei. É nem mais 1 milímetro, certo? 1 milímetro. Tá. Agora é o seguinte, quando a gente olha assim com imagens de satélite, certamente o senhor já viu, imagens de satélite, as terras indígenas são as mais bem preservadas. E a gente precisa dessa preservação para a proteção ambiental, para a proteção climática. Mas a sua política para os índios, qual é? Para respeitar essa sociodiversidade tão preciosa para o Brasil. Não. O que o índio quer? Que eu fui em Roraima, em Boa Vista, e conversei com vários índios lá. Tá? Eu também já visitei tribos indígenas. E principalmente tem até a favela de índio com a demarcação da Raposa Serra do Sol. Criou-se favela. Que o branco era casado com índia, a esposa podia ficar lá, ele não. É isso que aconteceu, é um crime que fizeram. O que acontece? Essas grandes reservas indígenas, Raposa Serra do Sol, a Yanomami, que tem o dobro do estado do Rio de Janeiro, tá? São terras cujo subsolo é riquíssimo. Tá? Foram demarcadas por pressões externas. Nós sabemos que pela autodeterminação dos povos indígenas, mais cedo ou mais tarde, essas grandes áreas podem se tornar independentes. E o índio quer se integrar à sociedade, ele quer um dentista, ele quer um médico, ele quer energia elétrica. Nós não podemos, né, fazer com que o índio continue vivendo dentro de uma reserva indígena como se fosse um animal em zoológico. É isso que acontece. O mundo está de olho no Brasil. Por acaso a senhora já ouviu falar no triplo A? Tá? Tudo bem, muito obrigado por ter balançado a cabeça. É um risco para o Brasil. Triplo A, Andes, Amazônia, Atlântico, né? Um corredor ecológico enorme que varia de 50 a 150 quilômetros de largura. São 136 milhões de hectares que decidiu-se que essa área é vital para o mundo. Nós vamos perder toda a calha norte do Rio Solimões e Amazonas. Nós vamos perder a Amazônia, a área mais rica do mundo. O que você vai fazer com os índios, se o senhor for presidente? Mantém as reservas e vamos integrá-la à sociedade. Como o Exército faz um trabalho maravilhoso tocante a isso, incorporando índios, tá certo? Às Forças Armadas. Eu já apresentei uma proposta para alguns generais. Vamos fazer com que alguns índios partam para a linha da estabilidade. Esse é o homem para defender a nossa Amazônia. Vão preservar o meio ambiente? Sim. Mas não dessa forma que está aí, porque vamos acabar perdendo essas áreas que novos países, mais cedo ou mais tarde, surgirão dentro do Brasil. Deputado, para conhecer mais seu pensamento, quero voltar para a questão dos costumes, nós estamos falando aqui, né? O senhor cunhou a expressão abraço hétero, beijo hétero. Não tem saudades do simples abraço, do beijo, né? Tantos milhões de pessoas no Brasil que fazem a sua escolha sexual. Não é uma provocação, não é um deboche que o senhor faz? Não. Eu tenho 63, você está mais ou menos por aí, né? Estou com 60. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Teu prazo de validade está mais vencido do que o meu. Minha briga não é, com todo respeito, se você, o camarote, resolver viver junto aí fora. Eu sou contra. É que nas escolas, é meio feio, né? Está meio feio, né? Eu sou contra que nas escolas, tá, entre a questão chamada ideologia de gênero. Eu descobri isso em 2010, andando no corredor das comissões. Lá numa comissão estavam lançando aquilo que depois passou a ser conhecido como kit gay. Ou seja, um material, livros, filmes, cartazes. Isso é outra coisa. Não, não é outra coisa, não. Não. Eu nunca fui homofóbico. Ah, não é? Não, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Eu nunca fui homofóbico. Então o que acontece? Eu não posso admitir que crianças com 6 anos de idade assinam filmes como Encontrando Bianca, Probabilidade, onde meninos se beijam, meninas se acariciam para combater a homofobia. Está na cara, se criancinha de 6 anos de idade assistir isso, no intervalo o Joãozinho vai querer namorar o Pedrinho. Mas o senhor respeita. E um pai não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola. Evidente, mas o senhor respeita os homossexuais? Nunca tive problema com homossexual nenhum.
Não. Mas o senhor respeita? Eu tenho certeza até. Mas desculpa aqui, alguém sabe se eu sou gay aqui? Isso não é uma coisa que o senhor fala tanto em beijo hétero e tal, que às vezes o Freud vem a Tá vendo? Eu desconfio de você também, pô. Candidato. A sua maneira de gesticular, mas não tem nada a ver com a tua vida. E o que interessa não é se nós saímos daqui e vamos ali dormir com outra pessoa, não interessa o sexo. Cada um leva a tua vida como bem entender. Agora, não posso admitir, eu quero até repetir aqui, um pai não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola. Será que eu estou errado nisso daí? Meu Deus do céu! Será que eu estou errado nisso? O patrimônio de um pai e de uma mãe são seus filhos. E não querem eles se envolvendo precocemente na sexualidade. É só isso. Agora, como esse pessoal ativista não tinha argumentos para me demover disso, me rotularam de homofóbico. E hoje em dia está quase desfeito esse rótulo. O que tem de gay, páginas de direita gay no Brasil, como Smith House em São Paulo, tá certo? Tem tantos. Candidato. Hoje em dia eu acho, até eu sou capaz de comprovar, que entre os gays eu ganho. Eu sei o mais votado. Candidato, o senhor recebeu auxílio moradia da Câmara dos Deputados, mesmo tendo imóvel próprio em Brasília. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, essa entrevista questionou o senhor sobre esse assunto e nós vamos ver a sua resposta. Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? Estou satisfeito com a sua resposta. Não, a resposta que você merece. Camarote. Exato. O senhor acha ético, moral, usar dinheiro público, dinheiro do auxílio moradia para esse objetivo? Se fosse para dar, estaria bom, não teria problema, né? Você não viu o que aconteceu ali? Ela me chamando de corrupto por estar usando o auxílio moradia, por ter apartamento. Ato da mesa. Tá, ok? Quem mora em imóvel funcional não ganha auxílio moradia. Tá? Quem aluga uma casa ou está no hotel, apresenta a nota e é reembolsado. E o terceira situação, ato da mesa. Você recebe descontado 27,5% de imposto de renda. É isso. Ela, um casal de 2 jornalistas, basicamente me acusando de corrupto, eu dei aquela resposta. Alguém acha que eu estava comendo gente com aquele dinheiro? Eu nunca fui disso. Mas eu poderia ter falado, estava tomando cachaça. Seria candidato, foi o senhor que disse, candidato. Mas eu falei isso, eu estou negando que eu falei. Tá no vídeo. Mas eu estou falando que eu falei. Eu não estou negando que eu falei. O senhor acha razoável essa resposta? Uma resposta ali com sangue quente. Se eu te chamar de corrupta, né, a situação que eu estava vivendo. Inclusive, estavam lá em Mambucaba, onde encontraram, né, uma funcionária fantasma minha. Já falei isso aqui, né? Já falou isso aqui. E o Camarote quer fazer mais uma pergunta. São Paulo não mostrou a minha mansão. Não tirou fotografia, mostrou a minha mansão. Que, segundo ilações, vale 10 milhões de reais. Agora, aquela resposta, cabeça quente, eu sou ser humano, igual o pessoal, vocês aqui, e igual quem está assistindo televisão, sou ser humano. Camarote. Candidato, do ponto de vista agora, vamos analisar, o senhor se chama que é novo, que tem práticas novas. Eu não estou falando de ilegalidade. Não estou falando de ilegalidade. Agora, o senhor receber, num período de cálculo aí, cerca de 900 mil reais. 900 mil reais, se você calcular esse auxílio moradia, somar, né? O senhor já tendo um imóvel lá em Brasília. O auxílio moradia é para morar. Se o senhor já morava, não precisava do auxílio moradia. O senhor soma 900 mil reais, dá para quê? Dá para 2 postos de saúde e uma ambulância. O senhor acha correto isso? Dinheiro público? Vamos lá. Meu apartamento eu mudei agora porque eu preciso fazer reuniões. Meu apartamento tinha 70 metros. Tinha despesa de PTU e outros mais. Agora você pode ver. Eu estou te falando que está na lei, está achando que é imoral. Eu te pergunto a você, jornalista, né? Você recebe com pessoa física ou com pessoa jurídica aqui da Globo News? Pô, vocês, em grande parte, usam desse artifício para receber com pessoa jurídica, né? Para fugir do imposto de renda. Por favor, responda a pergunta. Você é tão imoral quanto eu. Responda a pergunta, Você é tão imoral quanto eu. Quem é o candidato é o senhor, candidato? Não, mas espera aí. Lógico, você o senhor está acusando uma coisa que não, eu não estou acusando, eu estou perguntando. O meu está na lei. Eu estou perguntando. O teu também eu queria que o senhor respondesse. Olha,
é tão imoral quanto o teu, quanto a grande maioria dos jornalistas no Brasil recebe como pessoa jurídica, em vez de receber como pessoa. O senhor responde com acusação. Está na lei. Deputado. Está na lei. Eu estou perguntando se você acha correto. Por favor. Você está dizendo que é imoral? Não estou perguntando. Está legal. Deputado. Eu tenho despesa no meu apartamento. Eu pago o IPTU do meu apartamento, é um montão de despesa. Você acha correto? Mas está suprindo os outros que, porventura... Mas você acha correto aqui? Está na lei. Eu vou fazer um intervalo. Despesa. Deputado. Agora, ainda bem, né, que o meu grande erro em Brasília é esse. E não viver Roberto, vendendo por voto favor, dentro do eu vou parlamento. fazer um intervalo agora. Eu tenho que fazer um intervalo, porque a gente tem os intervalos aqui. Voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco da entrevista com Jair Bolsonaro, candidato do PSL. A central das eleições de volta e quem começa fazendo a pergunta é Mário Sérgio Conte. Candidato, o senhor deu uma declaração falando, aspas, eu abomino a tortura. Mas, em algumas situações, o senhor admitiu o uso, não usou a palavra tortura, mas usou maus tratos, alguma coisinha, talvez com uma certa ligeireza no caso da tortura, que é um ato físico. Mas eu não quero falar do passado, eu quero falar do futuro. Se o senhor for eleito presidente... Olha, o Brasil é signatário de tratados e acordos internacionais. O último é o Pacto de São José da Costa Rica, que se refere à Carta da OEA e à Carta de Fundação da ONU, que classificam a tortura como condenável, abominável, indigna da conduta humana. Como é que o senhor vai tratar do tema tortura caso seja presidente? Mantendo os tratados, sendo radicalmente contra, punindo, ou com esse tom que o senhor está dando meio ameno de vez em quando? Olha, a palavra tortura cai em mim por ser militar. Não, estou falando outra coisa. É inadmissível a tortura. Eu abri falando isso. Não. Na própria Câmara, né? Eu cheguei em 91, capitão do Exército. Não sei se o Gabeira estava lá, tá? Cheguei em 94. Então, Gabeira, tinha um montão de ex-preso político, anistiado, etc., que o pessoal olhava para mim com muito carinho. E ali começou-se a discutir já, muito falava em rever ali da anistia, não começou a Comissão da Verdade, foi mais tarde um pouquinho ainda, a Comissão de Anistia, etc. E ali, tá certo, nesses embates, tá, falavam coisas que não eram verdade, queriam se vitimizar. Algumas eram, outras não. E daí as caneladas minhas aconteceram lá dentro. Entrou a palavra tortura, falei, isso que dá torturar não matar. Mas foi num flagrante de uma briga parlamentar. Respondi processo por isso injustamente, porque eu tenho imunidade para falar o que eu quiser, mesmo que seja a maior besteira do mundo. Mas obrigado pela oportunidade, realmente é inadmissível. E no futuro? O senhor presidente mantém os tratados, vai punir com rigor a tortura? Já está na lei, né? O senhor defende algum tipo de violência Roberto Dávila. em interrogatórios? O senhor defende algum tipo de violência em interrogatórios? No passado eu falei algo parecido com isso, né? A questão de... Era comum sequestro no Rio de Janeiro. Lembro desse sequestro no Rio de Janeiro. Você deu um exemplo hipotético, discutindo. Você pega, tem um garoto sequestrado que depende de um medicamento que vai morrer, e você pega o cara no orelhão, telefonando, e o cara não quer falar onde está o cativeiro. Tá? O que você tem que fazer com esse cara? Vai falar ou não vai? Vai usar o uso excessivo da força ou não? Porque a família está sendo torturada, aquela criança pode morrer. Qual tratamento tem que dispensar? É uma decisão difícil. E naquele momento eu falei que ele tinha que abrir a boca, não interessa como. Deputado, contra todas as evidências, né? Inclusive os historiadores mais importantes, é claro que houve ditadura no Brasil, o senhor nega, né? Como é que nós podemos imaginar que o senhor presidente da República não vai fazer atos, aspas, ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT, não fui eu. Porque você pode ver que uma das marcas da ditadura é ter uma imprensa única. A TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68.
Agora, me permite uma coisa aqui, por favor. Sim. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho. Tá? Editorial de capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abre aspas, senhor Roberto Marinho, abre aspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspas. O senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? O senhor... Acabei de falar. Por favor, me responda. Não, ele é um democrata ou um ditador? Eu vou lhe perguntar. O senhor, houve ditadura no Brasil ou não houve ditadura no Brasil? Houve período de exceções. Você pode ver, falar em fechar o Congresso, tá certo? O que é o Congresso fechado? O senhor não fecharia o Congresso? Olha só, o que é um Congresso fechado? Mais ou menos 10 meses, mais ou menos, total. Não tinha nenhum cabo na porta, ninguém entra, ninguém sai. O Congresso não produzia leis. Sim. Fechado. Candidato, com Sarney seu governo. Com Sarney para cá. O Congresso tem fechado por mais de 10 anos por medida provisória. O que foi mais violento que o Congresso? Aquele período lá, 10 meses Milhares ou 10 de anos? Exilados, centenas de caçados. Candidato, o importante é saber o seguinte, Supremo... não é o passado, mas... Futuro? É o futuro. Num governo seu, é essa a pergunta, a essência da pergunta do Roberto Dávila que eu gostaria que o senhor respondesse. Num governo seu, que risco há de se repetir esses atos do passado que o senhor acha que não são ditatoriais? Senhora Miriam, zero. Zero. Era um momento diferente, era uma outra época que aconteceu aquilo lá. Nós tínhamos a Guerra Fria. A senhora sabe que não houve 31 de março, né? Houve 2 de abril. Tá? Quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional, por aclamação. Dia 11, depois, teve eleições presidenciais. À luz da Constituição, Castelo Branco foi eleito, inclusive com voto de Luiz Guimarães. Roberto. É história. E costumo perguntar muitas vezes, né? Perguntar para o Gabeira aqui. Posso perguntar, Gabeira? Você responder não. Então, faz de conta que você é meu sparring aqui, tá certo? Tancredo Neves foi eleito de forma democrática ou não? Responda, Gabeira, por favor. Tancredo Neves foi eleito de forma democrática? Nós não somos candidatos e a gente quer saber o seu pensamento. De forma indireta, como 5 militares foram eleitos também. O de vocês era uma Maluf. A de vocês, que eu tinha 10 anos de idade, 15 anos, sei, tá certo? Da posição. Eu não votei no Maluf, não. Não, o candidato da oposição que triunfou até agora era o Maluf. Era o candidato do governo militar. Candidato, eu queria fazer uma Ele não outra foi eleito, pergunta. né? Que ditadura era essa? Não teve força para ele. Você fala em ditadura, em eleição em ditadura, não há um contrassenso toda vez que você me perguntar, você vai receber uma resposta difícil para você. Tá certo. Melhor não me perguntar. Candidato, essa é a sua opinião? Ok, isso já manifestou? A gente queria perguntar outra coisa. Eu queria perguntar o seguinte. O senhor recentemente disse que pensa em aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal para 21. E isso aí foi pensado por governos autoritários. Por exemplo, Hugo Chávez. O senhor não se sente constrangido de repetir uma ideia que foi implantada por Hugo Chávez? Vamos lá. Se fizermos uma pesquisa aí sobre credibilidade do Congresso e do Supremo, esses números são muito próximos. Tá? Lamentavelmente, o nosso Supremo está deixando a desejar. E quando eu falei isso, né, inclusive tem uma nota agora do Noblar, vamos partir do princípio que é verdadeira, a jornalista também erra, certo? Partir que é verdadeira, diz na nota lá que uma fonte, um ministro, né, antigo do Supremo Tribunal Federal, disse que caso o Bolsonaro ganhe eleições, ele renunciaria ou pedir aposentadoria antes para que essa vaga dele fosse preenchida pelo atual governo e não pelo meu governo no ano que vem. Isso daí não é uma coisa constrangedora também? Não é uma forma de manipular a normalidade do preenchimento de vagas junto ao Supremo Tribunal Federal? Mas, senhora Miriam, só fique tranquila, tá? Que praticamente nós desistimos da ideia já, ok? Desistiram dessa ideia de... Até porque não é uma imposição minha. Dependeria de uma proposta de emenda à Constituição. Claro. E depois, os nomes serão acolhidos pelo Senado Federal. Não é uma batalha fácil. Agora o que eu quero... Viva a democracia, né? Por favor, eu quero que o Supremo Tribunal Federal não legisle como está para legislar a questão do aborto agora. Se vai ser legalizado ou não, quem tem que decidir são os deputados e senadores. Não decidem, não o Supremo Tribunal Federal. Eu queria passar a palavra para o Gabeira. Mas se não decide,
mas uma obstrução, uma não votação, é um recado que você está dando. Agora, eu sou contra um plebiscito no tocante a isso. A gente não é obrigado a legislar, a gente não é obrigado a votar. Muita gente, entre obstrução, não vota nada lá. Agora, essa questão do aborto, se for decidido um dia, que seja o parlamento, que lá é o local de se decidir essas questões. O Gabeira tem uma pergunta. Para questões realmente importantes da educação. Uma das suas propostas é de fazer com que a disciplina e a visão do colégio militar seja comum a todos os colégios do Brasil. Nós sabemos que os colégios militares são bons, né? Têm uma boa qualidade. Mas, hoje em dia, a educação na Finlândia, por exemplo, a preocupação maior é preparar as pessoas para aprender a aprender, para serem criativos, para estarem preparados para o mercado de trabalho. E quando a disciplina é muito rígida, ela é muito boa para preparar o militar, mas não é boa para preparar o estudante completamente para esse momento novo no mercado. A tecnologia que exige dele muito mais flexibilidade do que no passado. Então, eu me pergunto, seria possível trazer a disciplina militar e a excelência dos colégios militares para os colégios do Brasil? Gabeira, não sei se entendi o teu questionamento, que você falou que eu tenho dificuldade, tá certo? Então, vou seguir a tua crítica, a tua observação aí. Você pode ver, ITA e IME são boas faculdades, universidades ou não? Não há dúvida. Olha só, em vez de o PP, o meu filho aqui, o Flávio Bolsonaro, negociando com o prefeito de Caxias, com o comando da PM, nós teremos a partir do ano que vem a primeira escola militarizada pela Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro. E isso daí não é invenção nossa, isso está bastante difundido, em especial no Amazonas e Goiás. Estive em Anápolis, estive em Manaus também. Em Manaus, uma coisa surpreendente, Gabeira, eu sei a tua sensibilidade, eu conheço um pouco você. Você é uma pessoa extremamente educada, fina. Eu sou apaixonado por você, pode ter certeza disso, Gabeira. Pode ter certeza disso. E lá fui numa escola, num bairro, Gabeira, que era um bairro mais pobre e mais violento de Manaus. E foi botada uma escola lá. E nessa garotada incutiu-se o quê? Hierarquia e disciplina. Então, tudo que faz num quartel, a molecada faz lá, se apresenta, entra em forma, chama a professora não de tia, mas de senhora, não tem celular em sala de aula, não tem briga, mas não tem mais nada. E o percentual de aprovados em concursos é muito além do normal que acontece em todo. Então, nós estamos tirando o pobre da situação de miséria, tá certo? Com instrução e não com programas assistenciais. E eu acho, opinião minha, né, se alguém tiver errado, por favor, que acontece o seguinte, em cada uma comunidade pobre que nós temos aqui, temos Alemão, temos aqui Mangueira, temos tantas, tem a própria Rocinha, tá certo? Se ali embaixo pintar um colégio dessa forma, militarizado, eu acho que vai ajudar em muito, e muito mais que a própria UPP, que, no meu entender, exauriu-se e não deu certo mais aqui. Intervalo, agora vai ter um intervalo. A preparação do colégio militar para o militar é muito boa, mas a preparação de um colégio militar para um mercado caótico e que demanda flexibilidade já não é tão adequada. Gabeira, o objetivo da educação é formar um bom profissional lá na frente. O que nós estamos formando hoje em dia? Militantes de esquerda. Qual é a preocupação no ensino básico? É a ideologia de gênero. Meu Deus do céu, está tudo errado. Candidato, e custo também, você tem que gastar menos aqui embaixo do que lá em cima. Eu preciso fazer um intervalo. A Central das Eleições faz mais um rápido intervalo. Voltamos já com o último bloco dessa entrevista com o Jair Bolsonaro. Como eu estava solteiro naquela época... A Central das Eleições está de volta e hoje entrevista Jair Bolsonaro, candidato do PSL. Nesse último bloco, a gente vai fazer um ping-pong de perguntas e respostas curtas. Candidato, Acordo de Paris, ficar ou sair? No momento, eu sairia. Erval? O que preocupa mais o senhor, o crime organizado ou as milícias? Não tem muita diferença, mas, obviamente, o crime organizado. Gabeira. O senhor acredita na relação do Trump com a Rússia? Acha que a Rússia influenciou a eleição do Trump? Eu não acredito nessa hipótese.
pressão apenas em cima do Trump, logicamente por parte dos perdedores. Não acredito nisso. Cotas raciais, sim ou não? Não. O meu sogro é o Paulo Negão e minha filha não é justo que ela seja cotista. Cris. No seu governo, o senhor manteria um programa social de inclusão social como Bolsa Família? Ampliaria? Qual o seu projeto para essa população? Mantenho o Bolsa Família com responsabilidade, né? Buscando afastar fraudes, tá certo? Agora, tem muita gente que precisa disso, seria um ato de desumanidade você acabar com o Bolsa Família. Roberto Dávila. Veja como, às vezes, o preconceito, né, destrói uma relação. Né? O senhor ficou 2 horas e meia numa cadeira vermelha. Se sentiu bem? As cores do Exército são vermelho e azul. O vermelho não é do PT. Até o PT nasceu em 1980. Estou me sentindo muito bem aqui. Conte. O senhor se considera fascista? Não, muito pelo contrário. Eu acho que nem aqueles que me chamam de fascista, nas ruas de vez em quando, nem sabem o que é isso. Qual a sua referência como líder internacional hoje, na atualidade, e por quê? Eu gosto do Trump. Tá? E isso pode perder voto? Paciência, não vou perder a minha originalidade e a minha sinceridade. Por quê? Ele está fazendo a América grande, criou empregos à vontade lá. Inclusive, informação de agora há pouco, um assentador lá de azulejo está ganhando $120 por hora. Gostaria de fazer isso que o Trump está fazendo lá, acabar com o desemprego, dar emprego para todo mundo. E o senhor seguiria a mesma posição de Donald Trump e transferiria a embaixada brasileira da sede de Tel Aviv para Jerusalém? Sim. Candidato. Mesmo com nossos amigos árabes. Candidato. Olha, aqui é um país onde todos se dão muito bem. Todos aqui, tá certo? Mas lá não temos problema. Lá é diferente, mas eu sou apaixonado pelo Estado de Israel e me dou muito bem com os outros, né? Árabes, sírios, sem problema nenhum. O Ministério da Saúde, quem o senhor colocaria se o senhor fosse eleito? No meu entender, tem de preferência um médico e gestor. O senhor tem alguém já? O nome já existe, mas ele pede sigilo por enquanto. Candidato, o senhor diz que a segurança pública será melhor se todos puderem portar uma arma. E há estudos internacionais mostrando que, ao contrário, a liberação das armas aumenta os homicídios. O senhor continua achando que deixar todo mundo se armar é uma solução? Primeiro, se a arma ocorresse uma explosão de mortes, os Estados Unidos seria o país mais violento do mundo. Eu quero que o referendo... Mas os Estados Unidos é um país violentíssimo, é o país que tem mais gente presa. Eu queria que a violência que existe nos Estados Unidos viesse para cá. Agora, eu quero fazer valer o referendo do M5. Não sou eu que... Tem que ser respeitado a vontade daquelas pessoas que decidiram por ter o direito à posse de arma de fogo. O que é posse? Com alguns requisitos, você comprar uma arma e ter na tua casa. O senhor, a gente vê na internet, vai para os aeroportos, centenas, milhares de pessoas, a maioria homens, né, lhe agarrando, botando nas costas, né? Quando o senhor eles chamam de mito, né? Quando o senhor chega em casa, olha no espelho, o senhor ri ou fica preocupado? Não, eu respeito. Eles me tratam carinhosamente de mito, né? Eu até costumo dizer, talvez, com o meu apelido de infância, dada a minha canela, né, ser branca, parecido com parmito, era um dos apelidos meus, talvez esquecer o par, que também sou parmeirense, e me chamam de mito. É uma maneira carinhosa. Antes isso do que outros adjetivos que outros políticos recebem quando dão mole em aeroportos. Candidato, agora nós vamos para a última pergunta. A pergunta que a TV Globo tem feito no Brasil inteiro, a todos os brasileiros. Que Brasil o senhor quer para o futuro? Eu quero um Brasil onde tenhamos um só povo, né? Um país sem divisões de brancos, negros, héteros e homos, ricos e pobres, nordestinos e sulistas. Eu quero um Brasil onde se respeite a família acima de tudo, que é a base da sociedade. Eu quero um Brasil onde a criança seja respeitada em sala de aula. Eu quero um Brasil menos violento e com mais emprego. Eu quero um Brasil negociando com o mundo todo sem o viés ideológico. Eu quero um Brasil que invista em pesquisa, em desenvolvimento, para explorarmos nossa biodiversidade e agregue valor
em nossos outros recursos minerais que nós temos aqui. Eu quero um Brasil sorridente, que se abra para o turismo, dado a condições de segurança e infraestrutura. Nós temos tudo, mas tudo para sermos uma grande nação. O que precisamos para chegar lá? Precisamos, sim, de um homem ou de uma mulher que seja honesto, seja patriota e tenha Deus no coração. É esse o Brasil que eu quero para todos nós. E se essa for a vontade de Deus, eu tenho certeza que cumprirei essa missão ao lado do povo brasileiro. Obrigada, candidato. Essa primeira semana da nossa Central das Eleições está terminando agora. Se você perdeu alguma das nossas entrevistas, não perca amanhã a Globo News. Vai reexibir todas elas, na íntegra, a partir das 8 da manhã. E eu quero fazer um outro convite. Nas próximas semanas e até o fim do segundo turno das eleições, nós teremos sempre, todo fim de noite, aqui na Central das Eleições, uma cobertura especial. Debates, entrevistas, análises, pesquisas, tudo sobre as eleições. Fique com a gente, porque a Globo News nunca desliga. Eu agradeço mais uma vez ao candidato Jair Bolsonaro. Muito obrigada, candidato. Boa noite e um ótimo fim de semana. Aqui eu vou ter 2 ministros nessa sala, hein? Um minuto, por favor. Se não puder, dessa vez que ele vai conseguir o ministério, não. Fala, Gabriel. Eu queria que esperasse um pouquinho, porque tá... Vou dar um abraço hétero no Gabriel agora. Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais à época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiu o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje explicitamente que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram as outras decisões editoriais. No período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e corre em risco, e ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas. Uma boa noite e um bom fim de semana.